Bom dia a todas e a todos. Queria começar agradecendo a Zara, que é uma pessoa muito querida, quem eu admiro bastante. A gente se conheceu em São Paulo, né, Zara, no Sebrap, quando a Zara era bolsista de pós-doc lá, a gente estava falando sobre isso. Eu acho, nem sei se eu já era coordenadora de pesquisa, mas enfim, o tempo passa tão rápido, né? E estava aqui lembrando do doce de leite e do queijo que você me trouxe da última vez. Estava comentando com meu marido que estava muito bom. Bom, enfim, o que eu pensei, Zara? Eu pensei em trazer um pouco alguns slides, assim, é mais uma conversa, né, não é uma aula, não faz nem sentido, mas eu pensei em contar um pouco a trajetória do meu percurso, Zara, na literatura, assim, como é que eu cheguei no debate de governança multinível, e por que eu cheguei no debate de governança multinível, um pouco essa trajetória, assim, desde o meu doutorado para frente, como é que eu fui percebendo algumas limitações nas lentes analíticas que eu utilizava, e como e por que eu cheguei nesse referencial, e quais são as adaptações que eu tenho feito para aplicar esse referencial no meu caso, né? Eu acho que aí a gente consegue falar um pouco de teoria e um pouco de metodologia, tá? Só para situar, a Zara me apresentou bastante bem, e é engraçado ficar ouvindo, né? Tudo que você faz na sua vida me deu um certo cansaço já. Mas esse é um ponto importante. Eu estou bem na área de análise de política pública, né, e estou bastante preocupada com a construção de lentes teóricas que me ajudem a fazer análise empírica, tá? Eu passei pelo terreno da avaliação de políticas públicas, mas agora a minha grande questão, de fato, ainda é a análise de política pública, mais do que pensar em prescrições e recomendações, tá? E aí, eu vou compartilhar com vocês alguns slides, né, que, na verdade, de uma apresentação que eu fiz, seguindo a sugestão da Zara, né, uma apresentação que eu fiz em março de 2018, num evento muito interessante, que a Gabriela Lota organizou na ENAP, num evento até que está todo gravado, se vocês tiverem interesse, foi um evento sobre implementação. Deixa eu compartilhar a minha janela aqui, que eu abri muita coisa. Compartilhar uma janela. Já devia saber tudo isso de cor, mas é que eu tenho tanta coisa aberta, deixa eu fechar umas coisas aqui, que ele não está querendo abrir. Enfim, e aí, bom, vou falando. Parece que a Renata caiu, vou esperar um pouquinho. Guilherme, seu microfone está aberto. Deixa eu ver quem não deu bom dia ainda. Então, Guilherme está aí, o Leandro também, Giane, chegou depois, ok. A Luísa também, a Renata caiu, deve estar voltando. Giane. Flora, você é orientanda de quem? Oi, bom dia, Zara, prazer. Os meninos falam muito sobre você na aula. Eu sou orientanda da professora Ana Paula Carrus, ela é nova lá. Você conhece ela? Não conheço. Ok. É porque eu conheço o rostinho aqui que está na tela, mas o seu eu não conhecia. Prazer. Tá bom, prazer. Gente, só rindo, né? Eu juro para vocês que eu não... Isso, eu vi que eu caí. Meu computador é sempre assim, né? Igual quando você vai dar aula, né, Zara? Aí o negócio não funciona. Bom, se eu não conseguir compartilhar, eu mando depois. Eu não sei por que não está aparecendo. Porque eu consigo compartilhar a janela também e apresentar, não consigo? Consegue. Tenta aí. Então, está aberto. Então, tô tentando. Só tá aparecendo. Um power... Deixa eu pôr no modo de exibição para ver se melhora. Droga, isso, né? Não, é então, é de jeito. Quer ver? Eu vou mandar para você por e-mail. Será que aí a gente consegue? Me manda por e-mail, eu tento. Isso. Ai, que coisa estranha, né? Mas tudo bem, eu também posso. Tudo bem, eu posso fazer 100. Vamos fazer 100 e aí eu mando depois para vocês a apresentação. Não tem... Se você achar mais. Dá mais não tem problema. Bom, então, o que eu queria destacar, né? Então, estava contando como é que eu chego no debate sobre governança multinível, até para a gente ver se esse debate interessa ou não a vocês, tá? Eu venho estudando coordenação federativa de política pública
há um certo tempo, desde o doutorado. O tema do meu doutorado era entender coordenação federativa olhando para o caso do Bolsa Família, tá? E aí isso tudo começa com um referencial de debate, de pensar o que acontece com as políticas sociais no Brasil depois de 1988. Né? A gente tinha grandes expectativas normativas em relação à descentralização, né? A gente ali aquela mistura de normatividade e empiria de pensar que a descentralização ia, de fato, resolver muita coisa em matéria de política social. Tá? A gente ainda tinha, nesse momento da literatura, uma certa confusão entre pensar federalismo como sinônimo de descentralização, e no caso brasileiro, a gente teve e ainda tem bastante disputa em torno dessa categoria, né? Pensar federalismo, centralização, descentralização. Né? A gente também tem, pela própria leitura da literatura internacional sobre federalismo, né? Tô pensando, por exemplo, no Paul Pierson, em outros institucionalistas, né? Essa expectativa de que esse arranjo institucional no Brasil geraria, né, uma certa tendência à fragmentação, né, à dispersão de autoridade, isso juntando com o sistema político partidário também brasileiro, e aí uma expectativa de que a gente não conseguisse ter políticas sociais ambiciosas, né, e aí a literatura foi depois avançando nessa consideração de o que são fatores de fato que tem a ver com a federação, o que são outras dimensões institucionais que não tem a ver com o nosso federalismo. A literatura internacional no Brasil avança para separar a ideia de forma de Estado e as tendências de centralização e descentralização. O debate sobre o que acontece pós-88 e nos anos 90 também avança quando a gente começa a separar o que é descentralização administrativa, descentralização política e descentralização fiscal. Esse é um outro ponto importante, né? Nesse jogo de relação entre União, Estados e municípios, quem detém poder e autonomia sobre o quê? Esse é um ponto importante. Tá? E como é que a gente vai avançando também nos estudos empíricos, como é que a gente bebe no debate internacional, e aí falando por dentro da ciência política, né, uma literatura bastante norte-americana, principalmente olhando para o institucionalismo histórico, mas como é que a gente olha também, faz estudos empíricos sobre como é que isso está funcionando no caso brasileiro, né? Uma coisa é pensar um macro-arranjo federativo e o fato de que a gente tem uma federação tripartite, né, e aí muita gente vai bater nesse ponto, até municípios têm autonomia decisória e autonomia política, e isso supostamente levaria para uma grande fragmentação. Tá? O que a literatura depois vai mostrar? Que não é exatamente assim, que a gente consegue pensar mecanismos de coordenação, de articulação vertical, mesmo em federações tripartites, né, que a gente não tem uma relação necessária entre federalismo e descentralização, e mais do que isso, né, tem um ponto importante que é entender o que está descentralizado e como, né? E aí a gente vai chegando nas contribuições da Martha Hatt, tá? Quando ela vai pensar aquela categoria, né, aquela divisão que ela faz a partir da literatura internacional. Então ela está bebendo no Jonathan Rowden, na Tulia Faletti, tá? Em autores que também estão preocupados com essa desagregação conceitual. Então a gente está interessado em pensar coordenação, descentralização, mas do que a gente está falando, né? Que conceito é esse? Quais são as dimensões desses conceitos? Como é que a gente busca indicadores empíricos para esses conceitos? Então, é esse terreno que me interessa. Como é que a gente faz o debate teórico-conceitual, mas como é que a gente mensura as dimensões que a gente está interessado? Não dá para a gente avançar em análise empírica, para além de, né, uma discussão macro-sociológica ou mesmo macro-política, se a gente não desagrega essas dimensões. E aí, principalmente em vários trabalhos, né, a própria Martha vai revendo, de alguma maneira, a sua posição sobre as reformas dos anos 90, sobre o que já estava contido na Constituição, o que muda depois, né, a Martha tem uma frase importante até de dizer que a gente exagerou nas consequências descentralizadoras da Constituição de 88, porque essa era uma grande expectativa política, então ali haveria uma mistura, né, de análise desejosa, com uma leitura um pouco apressada da Constituição. A própria Maria Hermínia Tavares de Almeida vai nessa linha, né, de falar das tendências contraditórias de centralização e descentralização nos anos 90, então não teve um único caminho, e esse caminho varia por áreas de política, acho que esse é um outro ponto, né, como é que a gente pensa uma macro caracterização do federalismo brasileiro e das estratégias de coordenação federativa, o que são padrões gerais e o que são padrões setoriais, e como é que a gente aprende na comparação. Acho que esse é um outro ponto que a gente podia conversar, né, aonde eu estou chegando olhando para assistência social, e aonde a gente chega olhando para saúde, educação e várias outras áreas de política, tá?
Marta muda o debate quando ela começa, então, a fazer essa diferença entre pensar a ideia de poder decisório sobre política pública, tá? Macroparâmetros, políticas nacionais, regulação minimamente concentrada no nível federal, no caso de algumas políticas, não de todas, tá? E a ideia do policy making, da execução acontecendo no nível municipal, tá? Tem um argumento bem forte que ela faz no artigo da Dados de 2009 e principalmente no livro de 2012 nessa direção. Como é que a gente não confunde as duas coisas, tá? O argumento da Marta é que em algumas políticas sociais, como saúde e também assistência social, a gente tem muito mais uma centralização decisória de grandes diretrizes no nível federal e descentralização da implementação no nível municipal, tá? E aí não dá para tomar uma parte pela outra. E nesse processo de diferenciar quem decide e quem executa, tá? A gente tem também alguns arranjos institucionais específicos. Acho que essa é uma outra categoria importante, tá? Uma coisa é pensar as macro-instituições brasileiras, como federalismo, sistema eleitoral e partidário, essas são as grandes instituições que estipulam e organizam a regra do jogo, né, as grandes balizas. Mas uma outra questão é analisar arranjos institucionais, tá? Isso também vem lá do institucionalismo histórico. Eu tenho arranjos institucionais setoriais, e eu também tenho arranjos específicos, depois eu volto nesse ponto, quando eu olho para a implementação no nível municipal. E eu também tenho uma literatura recente que está bebendo em outras fontes que vai olhar para esses arranjos, tá? Por isso que, para fazer um debate multiescalar, né, quando a gente for chegar lá na discussão sobre governança multinível, pensar muito bem essa relação entre pergunta de pesquisa e qual é o meu nível de análise, tá? O que é contexto histórico, o que é contexto mais amplo de discussão e regulação, e o que é foco de análise, isso é essencial, tá? Porque senão a gente fica girando em falso na argumentação, tá? Bom, então temos vários arranjos institucionais que organizam políticas, e um arranjo ainda de nível meso, digamos assim, né, que é bem característico de uma maneira brasileira de resolver problemas de coordenação, são os sistemas nacionais de política, né? São esses sistemas como o SUS, que é o caso paradigmático, que começa a ser construído lá nos anos 90, tá? E o SUAS, o Sistema Único de Assistência, que começa a ser erigido mais para frente ali no início dos anos 2000. O que caracteriza esse tipo de arranjo institucional? Tá? Se a gente pensar os sistemas, não só com seu nome, sobrenome e sua carne própria, mas como arranjo institucional. A gente está falando do quê? Né? Uma clara divisão de competências e responsabilidades entre os entes federativos. De novo, isso é um ponto de partida, não é um ponto de chegada, né? A literatura já sabe que também não basta dividir o que a União tem que fazer, o que os estados têm que fazer, o que os municípios têm que fazer. Essa é uma outra discussão que a gente pode fazer. Mas isso é importante. Eu tenho um mínimo de clareza, ou eu ainda tenho muitas competências comuns e compartilhadas, né? A literatura especializada vai mostrar que, em muitas áreas de política social, a Constituição de 88 não dividiu claramente quem vai fazer o quê, né? Isso só foi ser especificado muito mais claramente dos anos 90 para frente. Outro pilar importante são os mecanismos de repasse fundo a fundo, né? Tem fundos nacionais que cofinanciam a política junto com estados e municípios. Essa ideia da corresponsabilidade pelo financiamento e a ideia da previsibilidade do financiamento da política pública. Tudo a ver com o debate sobre Fundeb, sobre como é que a gente planeja programas e políticas a longo prazo e consegue construir institucionalidade e capacidade estatal no nível subnacional. Tem um outro debate passando aqui ao lado e que me interessa, que é exatamente esse debate sobre capacidades. Qual é a relação entre instrumentos de coordenação, entre uma certa lógica de divisão de competências e responsabilidade e a geração de capacidades no nível subnacional. Porque se quem implementa não é o governo federal mais, né, a gente está desmontando aqueles arranjos centralizados que a gente herdou da ditadura militar, como é que a gente gera ou não gera capacidade no nível subnacional, seja no nível estadual, seja no nível municipal, tá? No caso das políticas que eu estudo, principalmente assistência, esse é um jogo muito mais da União com o governo municipal. O Estado ali está como um certo ente ausente. Isso é completamente diferente do debate na educação. Então, divisão de competências, repasses de recursos fundo a fundo, instituições de participação e instituições de pactuação federativa. Esse é um outro ponto importante para a gente fazer a conversa, né? Tanto no SUS quanto no SUAS, a gente tem a CIT, Comissão Intergestores Tripartite, tá? E a existência dessas instituições vai trazendo nuance para o próprio argumento da Marta, né?
O argumento da Marta é um argumento super interessante e importante, que vai jogar água no moinho do argumento de que a Federação Brasileira é mais centralizada do que a literatura diz, tá? Mas, enfim, aí a gente tem uma divisão de debate, né? Uma parte da literatura, a lá Fernando Abruzzo, o mesmo Eduardo Green na GV, continua a Cybele Française e outros autores nessa disputa se a Federação Brasileira é mais competitiva ou cooperativa, então buscando uma macro caracterização do federalismo brasileiro, muito preocupado em classificar o Brasil como um caso no debate da literatura comparada internacional, e autoras como a Marta, Maria Hermínia Tavares de Almeida e outras professoras indo numa outra direção, menos preocupadas com essa caracterização geral e mais entendendo o que são características de políticas específicas, como é que eu penso tipos de arranjo de coordenação em áreas de política, tá? Mas aí eu estava chegando numa outra ideia, que é a ideia da CIT, né, da Comissão Intergestores Tripartite. Foi a partir da análise desse tipo de arena institucional, tá, e também a partir da análise, no caso do meu doutorado, do contexto local, e local, no meu caso de estudo, é municipal, né, o local que importa para mim é o município mais do que o Estado, né, eu comecei a perceber uma certa aporia nessa argumentação da Marta, né, tinha um certo limite nessa explicação muito central, de que as regras do jogo estão ali definidas em Brasília e que o município implementa ou executa essas políticas. E aí tem até um certo jogo de palavras, né, com a tradução de policy making, né, que às vezes vira execução, mas a gente sabe, pela literatura de análise de política pública, que implementação é mais do que execução, a aplicação de regras definidas em outro lugar, né, a gente sabe pela literatura de implementação que a gente, quando está pensando esse momento da política na prática, a gente está pensando numa cadeia de transformações, tá? A própria Marta sabe disso. E aí a literatura no Brasil e fora, cada vez mais vai pensando nessa ideia, tá? De que mesmo políticas nacionalmente reguladas, no caso do Brasil, exemplo da saúde, exemplo da assistência e alguns outros exemplos, mesmo nesses casos, o local importa, tá? Tem alguma margem de autonomia decisória que ainda ficou no local, tá? É importante, então, situar essas disputas da literatura e situar essa ideia de que, tudo bem, né, nem tudo começa e termina em Brasília. E aí eu gosto dessa expressão, não sei se vocês já viram um vídeo da própria Marta, explicando esse livro de 2012, Federalismo, Centralização e Democracia no Brasil, e aí ela faz esse argumento bem forte, né, de que em algumas áreas de política pública, as decisões que importam começam e terminam em Brasília, tá? E aí, enfim, e aí fui fazer meu doutorado, fui analisar a implementação local do Bolsa Família, tem toda uma outra história que acho que interessa menos para vocês, de deslocar o debate só da transferência de renda e pensar a relação entre transferência e serviços, mas enfim, isso tem a ver com o debate setorial mais específico, como é que eu entendo a relação entre transferência e serviços, e como é que essa relação de simbiose entre Bolsa Família e SUAS ajuda a explicar a focalização em cobertura, tá? Mas foi ficando evidente para mim, lendo a literatura, outras literaturas nacionais e uma parte do debate internacional sobre o welfare state, tá, que tinha transformações acontecendo e que tinha espaços, né, mesmo essa decisão tomada em Brasília, não era necessariamente tomada de maneira autocrática, tá, principalmente quando eu tenho arenas como CIT e CIB, tá, e aí eu tenho uma outra literatura super interessante, porque, que vai analisar o que está acontecendo nesses espaços de pactuação. Uma coisa é derivar da simples existência dessas arenas de pactuação federativa, tem a CIT do Fundeb, né, que eu sei também. A ideia de que as decisões são compartilhadas, que é um pouco o que Fernando Abruzzo, Cybele Française e Eduardo Green vão fazer. Eles vão usar a existência dessas arenas como proxy, né, daquilo que eles vão chamar de federalismo cooperativo, né, um pouco na contraposição do argumento da Marta de que isso seria muito centralizado. Mas eu também tenho uma outra literatura, e eu estou pensando num texto muito legal, do Pedro Palotti e do Bruno Lazzarotti Costa, em que eles vão analisar as atas, né, as sínteses das tomadas de decisão nessas comissões. E isso é muito interessante do ponto de vista metodológico, né, o que eu posso inferir a partir da existência de uma instituição, o que eu consigo inferir quando eu de fato analiso decisões produzidas por aquela instituição, tá? E aí essa literatura que vai analisar as atas, comparando, e é um texto muito legal, que está na Dados, eu mando para vocês, se vocês quiserem, comparando saúde, assistência e a CIT do Fundeb.
que esses autores vão mostrar? Que o poder de agenda da União ainda é imenso, né? Que estados e municípios muitas vezes conseguem qualificar a decisão que vem a partir da União e eventualmente vetar uma coisa ou outra, tá? Isso principalmente na saúde e na educação. Na CIT do Fundeb o debate é bem mais complicado, mas isso é muito interessante. Então, como é que a gente começa a perceber, tá, que a gente tem camadas, jogos em múltiplos níveis, tá? E que a gente precisa, para avançar nessa relação que me interessa, né, qual é a minha grande questão, que me move há muito tempo? Como é que a gente produz proteção social no Brasil, né? Então, eu sempre falo isso para os meus alunos, que eu não casei com a assistência social. A assistência social, para mim, virou um objeto empírico, assistência social e Bolsa Família, para entender que tipo de sistema de proteção social a gente constrói no Brasil. E as análises setoriais, idealmente, né, se articulam para a gente entender que todo é esse, né, e aí, de fato, essa análise desagregando processos que acontecem no nível horizontal e no nível vertical. Essa percepção de que a Marta fez uma grande contribuição para a literatura, mas tinha ali um ponto que estava mal resolvido, me levou a mergulhar na literatura sobre governança multinível, né, e a mergulhar nessa literatura sobre qual é o lugar do nível local, mesmo em políticas nacionalmente reguladas. Tem um texto da Sandra Gomes, muito bom sobre isso, de 2010, tá? Que vai fazer essa discussão. No debate internacional, desde os anos 90, a gente começa a abandonar, né, aquelas macro categorias, Estado unitário, Estado federativo, quem decide, quem implementa, né? Até essa divisão meio top-down, né, de cima para baixo, ou de baixo para cima, vai sendo dissolvida na literatura sobre implementação. Esse é um outro desafio de fazer pesquisa, né? Como é que a gente pensa a nossa pergunta e pensa quais são as várias fontes de produção de conhecimento que a gente tem que beber e se informar para conseguir construir uma lente analítica que seja potente, né? Então, até para ir deixando mais claro, eu estou bebendo um pouco na literatura de welfare, estou bebendo na literatura sobre coordenação federativa, na literatura institucionalista que está olhando para tipos de mudança institucional. Tem o debate sobre capacidade estatal, que também vem dessa matriz institucionalista, né? Entender políticas de larga escala, de proteção social, implica entender essa ideia de qual é a habilidade do Estado de formular e implementar a política pública. Tá? Não foi à toa que eu saí de uma discussão bastante centrada em coordenação federativa e mergulhei mais nos estudos sobre implementação, né? Hoje é ponto pacífico, que olhar para a implementação não é olhar simplesmente para o que dá errado, para o que fracassa, né, e fazer aquele cara crachá que às vezes a gente faz, né? A regra está aqui, o mundo está ali, eu simplesmente verifico essa distância e lamento essa distância, né? A própria Marta Hett, que é uma pessoa brilhante, que eu admiro bastante, tem um texto lindo de 2001 que eu sempre cito nas minhas aulas, né? Que chama Uma Contribuição para Fazermos Avaliações Menos Ingênuas. Ela vai falar exatamente sobre isso. Quais são as contingências da formulação? Quais são os atores envolvidos na formulação? Quando a gente está falando de união, a gente também está falando de relações entre executivo, legislativo e judiciário. Eu não estou falando só do executivo. E é importante sacar isso também, e isso vai ajudando a desagregar o nível horizontal. Que atores formulam? Como eles formulam? Que escalões da burocracia formulam? Essa agenda que me interessa, ela está dentro do executivo, nas burocracias, ela é uma agenda que surge como agenda do presidente, disputada no Congresso, ela é uma agenda agora como auxílio emergencial, que é muito desenvolvida por dentro do legislativo, então tudo isso vai importando. E uma outra coisa que estava sendo subanalisada nessa literatura, e eu consigo entender por que ela estava subanalisada nessa literatura, essa literatura estava brigando com as macroexplicações institucionais da literatura comparada, com a ideia de que as reformas de segunda geração no Brasil não seriam possíveis, etc. Então, estou debatendo lá em cima, né, com categorias muito amplas. Toda a literatura lá fora começa a desagregar essas categorias, tá? Então, não dá para ficar simplesmente em centralização, descentralização. Estados unitários, estados federativos. Tenho toda uma outra literatura aí correndo por outro lado, que vai mostrar as variedades de federalismo. Federações não são todas iguais. Federações não estão fadadas a ter problemas de coordenação, tá? Isso é muito importante, porque muitas vezes a gente olha para fora, ou olha para a literatura, olha para o nosso caso empírico e lamenta
que o nosso caso empírico não funciona, aspas, do jeito que a gente gostaria, né? Mas para além de fazer análise na linha da fracasso-mania, né, que são muito comuns na implementação, como é que a gente entende essas distâncias e explica essas distâncias? Voltando para o texto da Marta, ela fala exatamente disso. Contingências da formação e contingências da implementação, tá? É muito comum que a regra definida em Brasília, no nível estadual ou no nível municipal, seja relativamente distante daquilo que eu consigo colocar em prática. A questão não é só identificar essa distância, é entender por que essa distância é produzida, tá? Enfim, só para ir abrindo um pouco as minhas matrizes, não sei se isso, abrir tanta janela mais ajuda ou mais atrapalha, mas enfim. E aí, qual era o ponto importante para mim? E é muito interessante falar sobre tudo isso, porque eu vou repensando os meus caminhos. Tá? O ponto importante para mim, nesse processo de olhar para a construção de welfare, olhar para o welfare pelo olhar da assistência social e da transferência, era entender, né, qual é o impacto que isso tem também sobre a redução de desigualdades. Estou lá na agenda do Centro de Estudos da Metrópole, pensando essa relação entre política social e redução de desigualdade. E aqui eu estou falando de impacto não do ponto de vista econométrico, né, dos modelos que são muito comuns em avaliação de impacto. E aí a minha unidade, nesse caso, não são os indivíduos, são os próprios municípios. Tá? A pergunta que me anima na discussão sobre coordenação federativa é, ok, fomos construindo ao longo do tempo arranjos institucionais que conseguem promover algum grau de coordenação, tá? E eu começo analisando esses mecanismos, esses instrumentos no Bolsa Família, né? Cadastro Único, IGD, né? Também tem uma lente que desce nos instrumentos. Não basta dizer, né, que coordenação federativa é produzida. Como essa coordenação federativa é produzida? Que parte dessa coordenação tem a ver com vinculação de recursos? Que parte tem a ver com divisão de competências e responsabilidades? Que parte tem a ver com indicadores de qualidade da gestão nos níveis subnacionais, tá? E para além de discutir no nível dos macro-rótulos, isso é uma estratégia liberal, ou não é liberal, é de tal corrente da administração, me interessa entender essa engenharia institucional e quais são suas lógicas, mais do que disputar os valores que orientam essa construção institucional. Isso está num outro lugar, a gente pode fazer esse debate se isso interessar a vocês, tá? Mas para mim isso não me levava a lugar algum no caso do Bolsa Família, tipo o debate, é neoliberal, não é liberal, enfim, fecha parênteses, tá? Olhei, analisei bastante essa engenharia e a questão é, será que essa engenharia que vai sendo construída ao longo do tempo, esse é um outro ponto importante, que parece óbvio, mas é bom repisar, né? A gente não constrói arranjos institucionais da noite para o dia. Então, como é que eu consigo entender na linha ampliada, né, no horizonte histórico ampliado, seguindo lá os pressupostos Sabatier, né, o pressuposto do Paul Sabatier, que é um analista de política pública bem importante, entender políticas públicas implica analisar décadas, né, e não só a conjuntura. Conjuntura a gente olha para espuma e às vezes entende muito pouco o que está rolando, né, para pensar continuidades, descontinuidades, que agendas são institucionalizadas, que agendas não são institucionalizadas, além de pensar a política de Estado, política de governo, aqui, enfim, parênteses. É uma categoria que eu acho que não leva a nada. Como é que a gente olha para a longa duração e olha para o processo de aprendizado e aperfeiçoamento dos próprios instrumentos de coordenação? Enfim, aí alguns textos meus vão mergulhar nisso, né? Como é que o cadastro único vai mudando, meus e da literatura como um todo. Como é que o IGD vai mudando, como é que os níveis subnacionais vão demandando mudanças nesse instrumento, né? E aí levando a sério que os níveis subnacionais não estão só executando essa política centralizada, e é bom marcar, né? Bolsa Família é um programa super centralizado, né? A Marta tem toda a razão. Isso é um pouco diferente de pensar o SUAS, né? E aí a comparação é até um pouco injusta, né? Estou comparando um programa com um sistema inteiro. Mas nos dois casos eu tenho alguma margem de autonomia decisória, tá? Ainda que constrangida por esses critérios de repasse de recursos, por regulação, etc. Porque, enfim, regulação sozinha é importante, mas também não faz verão, né? Esse é um outro debate que a Marta Gomes é ótimo, eu fundi orientador e orientando. Que a Sandra Gomes, que hoje é professora da Federal do Rio Grande do Norte, faz muito bem, né? Como é que eu penso? Que tipos de normas, que tipos de incentivos produzem comportamentos coordenados, tá? Daniel Vasques, que talvez vocês tenham lido também, outro orientando da Marta, analisou isso muito bem
no caso da saúde e também no caso da educação, tá? Mas aí, voltando para o meu argumento, e falando muito talvez, tá? Como é que a gente pensa nesse jogo em que União tem um certo papel, estados e municípios têm um outro papel? Que efeitos isso gera ao longo do tempo, do ponto de vista da redução da desigualdade entre as unidades subnacionais, tá? Então, se eu construo um sistema como o SUS, construo um sistema como o SUAS, e crio incentivos, tá? A ações coordenadas, a adesão a políticas nacionais, e crio estratégias de disseminação de capacidades, em várias dimensões, né? Quando a gente fala de capacidade estatal, geralmente a gente está falando de duas dimensões, num debate que ficou popularizado no Brasil pelos textos do Alexandre Gomide e do Roberto Pires, né? A dimensão técnico-administrativa, a dimensão mais weberiana, burocracias são construídas, burocracias têm autonomia, têm capacidade, têm gestores com mínimo de escolaridade, dimensão mais basilar de burocracia mesmo, e a dimensão político-relacional, né? Em várias agendas, para conseguir implementá-las, formulá-las e implementá-las, não basta ter capacidade técnica, precisa ter capacidade de negociação, de articulação entre outros tipos de atores. E aí a gente vai chegando de novo, né, no eixo horizontal da governança multinível. Quando eu estou falando de governança multinível, eu estou falando exatamente desses dois eixos. Do eixo vertical, da relação entre níveis de governo, e do eixo horizontal. Quais são os tipos de atores que interagem para produzir uma determinada política, tá? Se o debate de coordenação federativo tem essas disputas todas que eu estou mencionando aqui, talvez de modo um pouco caótico, né, para quem não está super por dentro do debate, a literatura de governança mais ainda, né, governança é um termo super carregado, disputado, alguns autores do campo, como até o Amenikut, vão dizer, joga no lixo, que esse termo não dá para usar, né, ele é disputado, inclusive, na ciência política e na administração. Muitas vezes a gente olha para a governança para pensar bom governo, né, dimensões bem prescritivas, bem new public management, numa certa direção. Tem gente que usa a governança para pensar o papel de movimentos sociais, redes, assumindo horizontalidade de relação. Então, a gente tem normatividades em direções distintas, tá? Mas alguns autores, como o Eduardo Marx e o Pierre Lacombe e o Patrick Legalé, vão dizer, não, vale a pena limpar o terreno, né, ter um conceito de trabalho, de governança, e entender o que é importante, e talvez seja importante para vocês. Que as explicações estadocêntricas, centradas só na atuação do Estado, nesse processo de produção de política pública, são insuficientes, né? Tem outros atores jogando esse jogo, e se a gente não olhar para esses outros atores, se a gente não olhar para quem governa o quê, né, e quem governa o que o Estado não governa, né, isso está até lá no subtítulo do projeto do Edu no SEM, a gente não vai entender nada, né? E se a gente está preocupado em entender o mundo empírico, em analisar o mundo empírico, e produzir explicações, produzir argumentos, e não lamentar que o mundo não é aquilo que a gente gostaria, ou aquilo que a legislação previu, né, aí a gente, de fato, não consegue avançar. Mas, enfim, e aí, um pouco, por que eu fui chegando nesse debate? Então, fui até a Martha Hatt, meu doutorado vai até a Martha Hatt, nessa ideia do policy decision making, policy making, me incomodou a ideia de cadeia implementação, como é que eu entendo efeitos de indução de capacidades, que era o que eu estava falando, né? Como é que essa indução muda ou não muda esse espaço decisório local, mas qual é a camada de autonomia, qual é o espaço de autonomia decisória que ainda está no nível local e ainda precisa ser sistematicamente mapeada e analisada. E aí a gente entra numa outra discussão, né, para falar daquilo que é óbvio e não é óbvio, né. Os municípios brasileiros são absolutamente diferentes, tá? Mas disso não deriva que eles necessariamente implementem política pública de maneira errática ou que cada caso seja um caso, né? Se cada caso é um caso, eu não estou produzindo explicação nenhuma, né? Então, o terreno onde eu estou agora, em termos de agenda de pesquisa, é exatamente entender perfis de municípios, né? Como é que eu entendo que perfis de municípios, como diferentes perfis de municípios implementam políticas nacionais, tá? E pensar em proxies, né, em indicadores aproximados. Quando eu não tenho um indicador que mede exatamente o que eu quero medir, eu construo uma proxy, construo um indicador aproximado. Como é que eu defino proxies de autonomia subnacional? Tem um debate sobre isso, tá? E aí é muito legal. E aí tem uma literatura que vem mais da administração pública, e tenho dialogado bastante com o Eduardo Green, da GV aqui de São Paulo,
sobre isso, que vai tentar fazer essa mensuração com os dados disponíveis. Então, pega censo escolar, pega a Munique, pega censo, pega várias bases de dados para a gente entender os dados da Secretaria do Tesouro Nacional, né? Uma proxy importante no debate, até no debate sobre governança orçamentária das políticas públicas, né? Qual é o grau de autonomia financeira dos municípios nessas políticas nacionalmente reguladas. Se eu estou falando de políticas que são cofinanciadas, qual é a parcela da União? Qual é a parcela dos estados? Qual é a parcela dos municípios? Tá? E aí, como é que eu penso essa correlação entre quanto dinheiro eu estou colocando nessa política, qual é a margem de autonomia que isso me dá, ainda que seja uma autonomia constrangida por essas balizas definidas nacionalmente, ou nesse arranjo de pactuação que vem da CIT, e da CIB também, né? E aí, que jogo é esse? E que diferença isso faz, tá? E aí, isso tem me levado para um terreno de indicadores e de análises quali e quanti. E aí, aqui é só um outro parênteses, né? O que importa não é ficar nessa disputa boba quali e quanti, é pensar qual é a minha pergunta, como é que eu respondo essa pergunta. Quando eu chego no debate de governança multinível, eu estou analisando um único caso, que é o caso de São Paulo, tá? E é uma lógica de escolher o caso atípico. Eu escolhi o caso que todo mundo disse que é excepcional. Trabalhava em Brasília, dizia que eu estudava São Paulo, todo mundo ria da minha cara, né? Todo mundo fala, não, mas é muito grande, é atípico e não tem SUAS em São Paulo. Não tem Sistema Único de Assistência em São Paulo. Tá? Por que as pessoas diziam isso? Porque em São Paulo predominam atores privados sem fins lucrativos. O mundo das organizações. 99% dos serviços da assistência em São Paulo são providos por entidades do terceiro setor, e não pela provisão direta. Tá? O que os gestores de Brasília, que estão construindo a regulação nacional, estão disputando a ideia do que é política de assistência, né, geralmente fazem, e a literatura também faz isso, não são só os gestores que fazem isso. Então, dizer, olha, se eu não tenho provisão direta de serviços, eu não tenho política pública. Tá? Percebam que isso vai na direta contramão de toda a literatura internacional e nacional que está dizendo, olha, cada vez mais política pública não é só o Estado em ação. Eu tenho atores estatais e não estatais. Né? Eu tenho um deslocamento nessa atuação do Estado. Não prover diretamente a política não significa que o Estado não está fazendo nada. Tá? E aí eu volto para o debate de capacidade estatal. Eu posso estar com menos capacidade de provisão, mas será que eu tenho capacidade de regulação da política? Quem define os parâmetros? Será que são os atores privados que, de fato, dominam o jogo e tocam a política a seu bel prazer, né? Que é o mainstream das análises no campo do serviço social. E isso é filantropia, permanência do velho na atualidade, blá, blá, blá. Eu acho que isso não nos leva analiticamente a lugar nenhum, tá? Então, me interessa muito mais desagregar esse conceito de capacidade estatal que eu apresentei para vocês e entender dinâmicas de regulação. E entender que a própria regulação da política, seja no nível federal, no nível estadual ou no nível municipal, também é objeto de disputa, tá? E é objeto de disputa que, eventualmente, é construído na interação com os atores não estatais, tá? E aí tem uma outra literatura que tem me ajudado bastante a pensar, que é a literatura que está vindo da teoria dos movimentos sociais, tá? Estou pensando principalmente no Adrian Lavalle, na Luciana Tutajiba, na Rebeca Ebers, Marcelo Conrad Silva, então, gente da UNB, da Unicamp, da URGS, e o Adrian lá na USP, tá? Pensando numa lente muito mais interessante, a ideia da mútua constituição entre atores da sociedade civil e do Estado, criticando uma certa visão de autonomia e de uma visão dicotômica, né, e binária, e mostrando como em algumas áreas de política, não é um argumento generalista, a gente tem que fazer análise empírica, né, em várias áreas de política, essa interação com atores não estatais ajuda a produzir capacidades que transformam tanto o Estado quanto esses atores. Para mim, isso foi uma grande sacada, tá? Porque aí, analisando o caso de São Paulo, né, o que me interessava era entender, será que de fato não tem SUAS em São Paulo, porque eu tenho um monte de organização da sociedade civil e elas estão fazendo simplesmente o que elas querem, tá? E aí eu fui fazer estudo de caso, trabalho de campo, qualitativo, e foi muito interessante mergulhar nesse mundo e perceber que não, estava todo mundo falando do SUAS, das regras nacionais, tá? Mas eles estavam disputando modos de implementação do SUAS. Esse é um outro ponto importante, tá? A regra que vem de Brasília nunca cabe perfeitamente em lugar nenhum, muito menos em metrópole de grande porte, né? Numa metrópole que de fato é atípica.
E aí eu escrevo aquele artigo da Brazilian Political Science Review, analisando exatamente isso. Como essas regras federais vão sendo transformadas até chegar em São Paulo. Então, quais camadas regulatórias vão sendo emaranhadas e articuladas, isso é bem importante. Qual é o poder de enforcement e de indução do que vem de cima, e quais são novas camadas decisórias que acontecem no nível municipal. Então, se eu tenho algum grau de autonomia decisória, o que isso produz? Tá? E aí, na análise horizontal, quais arenas institucionais locais? Quais atores? Em qual processo histórico de construção de capacidades? Eu não construo habilidade para prover a política da noite para o dia. Então, como é que esse processo de interação e conflito, né? Não estou eliminando o conflito, acontece ao longo do tempo, em cada gestão? Esse é um outro eixo que me interessa, né? Como é que a politics está ali presente? E aí, será que isso tem a ver só com direita e esquerda? Esse é um outro ponto, né? Será que a teoria do governo partidário, que vem lá do Spin Anderson, resolve? Será que governos de esquerda têm um padrão de política e governos de direita têm outro padrão de política? Tá? Porque eu preciso organizar de alguma maneira esse processo de governança, né? Simplesmente definir governança como interação entre atores estatais e não estatais, em arenas formais e informais, legal, eu tenho um conceito alargado, mas eu preciso operá-lo empiricamente. No meu caso, eu fiz uma análise histórica, e foi muito interessante perceber o quanto duas gestões do mesmo partido, no caso PT, tinham modos de operação da política muito distintos, tá? E aí, de novo, eu preciso de outros fatores explicativos para entender se não é exatamente uma questão de direita e esquerda, para além do que uma análise apressada me permite ver, o que está rolando. Enfim, e aí eu chego em outras variáveis, se vocês quiserem eu volto nisso, tá? Só para fechar o meu capítulo qualitativo. Isso foi interessante, entendi o caso de São Paulo, mas entender o caso de São Paulo é entender a jabuticaba, né? Como é que isso dialoga com outros debates? Em paralelo, eu comecei a analisar com a minha equipe de pesquisa, óbvio que nada disso você faz sozinho, né? Como que a gente organiza indicadores de capacidade e de autonomia subnacional, tá? Para a gente entender, ao longo do tempo, qual é o grau de convergência ou divergência entre as unidades subnacionais, dados os efeitos de indução dos SUAS, tá? E isso tem sido muito interessante, tá? A gente tem brincado até com as unidades de análise. O primeiro texto que a gente publicou na RBCS, em janeiro desse ano, chega até no nível dos CRAS. Eu uso um indicador que é intramunicipal. O que mais complicou minha vida em termos metodológicos do que ajudou, a gente pode falar sobre isso, seria o equivalente a fazer uma análise no nível das escolas e depois chegar a médias municipais para falar do Brasil inteiro. Isso tem problemas, tá? E aí agora a gente está fazendo essa análise de novo para o nível municipal, tentando separar indicadores de oferta, quais são capacidades de ofertar serviços, e indicadores de output. Não estou chegando aí nem resultado, nem impacto, tá? Mas isso é importante para a gente tentar ir entendendo empiricamente que processo de coordenação é esse, como que ao longo do tempo essa coordenação federativa afeta ou não afeta essa capacidade municipal. Mas tudo isso eu preciso definir o conceito, pegar os indicadores e criar estratégias de mensuração. E aí é uma outra coisa que eu acho incrível, né? E aí é dialogar com a galera mais quanti. Estou bem enferrujada nessa parte, mas eu tenho alunos, colegas e orientandos incríveis que manjam disso, e entender como que eu faço síntese, como é que eu entendo a diferença entre olhar para a metrópole e olhar para pequeno porte, olhar para o urbano, olhar para o rural. Agora, uma das coisas que eu devia estar fazendo é fechar um capítulo exatamente sobre isso. A gente está produzindo uma análise de cluster, uma análise de agrupamento dos municípios brasileiros de acordo com diferentes indicadores de capacidades. Enfim, eu acho que é um pouco isso, e acho que a última coisa que eu queria falar para vocês, que uma pista interessante para mim do debate internacional sobre governança multinível, então, olhando a dimensão vertical, como é que a relação entre os poderes regulatórios se transforma ao longo do tempo, né, camadas de regulação federal, estadual e municipal, e a dimensão horizontal, né, que atores interagem, que atores de fato têm poder decisório e conformam arranjo de governança, é um capítulo do Yuri Kazepov e do Eduardo Barberi de 2013, em que eles propõem uma tipologia para classificar os países da União Europeia. Eu posso mandar isso para vocês depois. Só que eles estão tentando classificar países. Uma coisa interessante que a Marta fez, também no capítulo de livro, foi pegar essa tipologia que vai um pouco medir
modelos centralizados, modelos combinados, modelos com autonomia subnacional e aplicar a políticas, tá? Então, em vez de tentar classificar o Brasil inteiro, o que não faz muito sentido, porque a gente sabe que a lógica da política de assistência é uma, saúde é outra e educação é outra, por exemplo, ainda que eu possa ter similaridades, tá? Como é que a gente faz esse jogo não classificando o Brasil inteiro, mas classificando áreas de política? Foi um paper que eu apresentei em março desse ano, no seminário interno do SEM, para o próprio Yuri Kazepov. Uma maravilha de trabalhar no SEM é poder ter essa. Na verdade, eu apresentei para o Yuri Kazepov e para o Patrick Legalé, e foi muito legal, tive um retorno super bacana. Eu só não tive tempo, pós-pandemia, de voltar no artigo, mas um dia, se tudo der certo, eu termino, publico e conto para vocês o que deu. Mas eu acho que a matriz analítica que eles propõem é muito, muito interessante e pode dar samba. Enfim, falei demais, mas era isso. Não sei se fez sentido. Engatei. Não, fez todo sentido, Renata, porque aqui dentro, nesse grupo que você está vendo aqui, o Marcelo chegou depois, o Marcelo é professor também lá do meu departamento, né, está de pós-doc agora, é professor, e dentro desse grupo aqui, boa parte, ou a maioria deles, está discutindo políticas educacionais, outros não, está mais em outra linha de pesquisa, mas a grande contribuição da Renata é exatamente a gente pensar o que tem feito, ela tem dito isso, né, das questões de cada política, mas ver em que medida que isso que ela tem usado na política de assistência social, de saúde, isso pode ser um instrumento teórico, analítico, também metodológico para a educação. E aí eu acho que tem uma série de contribuições. Então, por exemplo, quando ela vai discutir, quando a gente pega a educação infantil, no caso da educação, eu percebo uma aproximação enorme com isso que ela está discutindo na governança multinível, porque me parece que na educação infantil, a própria capacidade estatal da área de educação infantil, que historicamente foi construída pela filantropia, do ponto de vista estatal, ela foi construído nessa interação entre o Estado e atores estatais. E aí, Renata, e aí eu vou abrir para essa conversa, eu fiz duas questões aqui a partir do seu texto, mas, assim, uma primeira questão que me chama muita atenção é que, dentro do seu texto, você traz a discussão do Eduardo, e os alunos, boa parte deles aqui já conhecem o texto, tanto o seu, eles leram o seu, leram do Kazepov também, leram do Eduardo também, e você traz dentro do seu texto a contribuição que é, olha, a governança multinível só dá para ser pensada enquanto conceito para isso que eu estou propondo, se você tiver uma elasticidade dela e considerar uma série de elementos. E me parece que um elemento importantíssimo que você traz no seu texto, a partir da contribuição do Eduardo, é os laços também informais serem considerados. Porque isso é um problema na educação. Para além dessa questão da fracassomania, quer dizer, não é assim, mas renuncia, ou você assume uma condição de denuncismo, mas uma análise, que esses laços informais são importantes para serem pensados, certo? Como que você, a partir da assistência social, o que você diz sobre esses laços informais, por exemplo? Isso está mais ou menos claro para mim do ponto de vista da educação, eu posso trazer um exemplo. Mas para um grupo enorme que está aqui estudando Bolsa Família, taxonomia, política racial e também coordenação federativa, como você entende esse laço informal, que eu acho muito importante? E legais, inclusive, né? Alguns. Sim. Então, excelente pergunta, Zari. De novo, depende de o que você quer iluminar. Vou dar um exemplo bem concreto, porque isso tem implicações metodológicas. Falar de informal é falar de interação, é falar de uma perspectiva relacional. Eu posso usar relações como metáfora de interações, certo? Ou eu posso tentar caracterizar essas interações numa etnografia, ou em entrevistas, ou usando análise de rede social, trazendo muito para o concreto, tá? Uma subagenda de pesquisa minha vai tentar entender relações intersetoriais entre políticas, seja na primeira infância, tá? Então, como é que alguns temas complexos perpassam arranjos setoriais? Agora eu fiz uma discussão super setorializada, mas em vários temas eu tenho temas que perpassam isso tudo. Por exemplo, para entender como é que
se coordena um programa de primeira infância ou um programa para a população em situação de rua, os 2 casos empíricos que eu queria te dar, tá? Como é que o grupo do Eduardo tem feito isso, tá? O Samuel Halise fez uma dissertação muito bacana sobre resíduos sólidos em São Paulo. O que ele conseguiu mostrar no arranjo de governança ao longo do tempo, tá? Que a circulação entre atores da comunidade de engenharia urbana, burocratas e agências de consultoria, então eu estou falando de público e privado lucrativo, e comunidade profissional, conformando uma certa comunidade epistêmica, tá, que vai ser um repositório de alternativas de política pública. O que ele conseguiu mostrar? Fazendo análise de revista de engenharia. Ele conseguiu mostrar que, ao longo do tempo, certas ideias eram defendidas, tá, por essa comunidade, e aí a circulação desses engenheiros que lideravam comunidades da área de resíduo, pensar a ideia de resíduo, ocupavam cargos na burocracia, tá? E aí eu tinha relações de sociedade, mas eu também tinha relações de amizade, e aí ele foi triangulando dado documental, pesquisa, assim, Sherlock Holmes, assim. Ele foi analisando propostas desde os anos 70, que depois viram política pública nos anos 90, entendeu? E aí eu acho que ele chega à análise de redes. A análise de rede formalizada parte desse pressuposto relacional de que o informal importa e vai mapear sistematicamente essas conexões. Isso foi o que eu fiz com o Eduardo lá atrás. Isso tem sido feito na literatura que leva a sério as redes informais. Então, no caso do Samuel, ele mapeou essas relações de amizade, sociedade e de circulação para dentro e para fora do Estado. A mesma coisa acontece na assistência. Eu tenho atores das organizações que ocupam cargos nos conselhos, às vezes como usuário, às vezes como trabalhador. Esse hibridismo de quem é o trabalhador, quem é o usuário, também é uma dimensão de circulação de ideias, tá? E um outro exemplo bem terreno, na dissertação de uma orientanda minha, a gente queria mapear como que a coordenação horizontal entre setores era produzida em 2 políticas para a população em situação de rua. O de braços abertos, tá, que era saúde, assistência, principalmente, e a Oficina Boracé, que é um grande equipamento. Ela usou análise de redes com os burocratas para entender essas costuras informais, tá? O que ela mostrou? E isso é super interessante do ponto de vista de desenho. Se você pega, eu não sei o quanto vocês conhecem esse caso, mas a gente tinha na gestão Haddad o de braços abertos, que era um programa de redução de danos para Cracolândia. Uma pegada de acolhimento, hotel, não contra internação. E no nível estadual, a gente tinha um recomeço. Então, se eu só fico no paradigma e na análise da política, são completamente opostos, né? Um é polícia, porrada, internação forçada em comunidade terapêutica, nível estadual, o outro tem uma proposta de acolhimento. Só que acontecem no mesmo território, a Cracolândia é uma só. E eu tenho um tecido relacional de organizações que já atuam lá muito antes do poder público se ligar que aquele tema é um tema de política pública. O que a Pamela mostra na dissertação com análise de rede formalizada? Que os burocratas de nível de rua compartilham relações informais no cotidiano e resolvem os problemas, ainda que a orientação formal das políticas seja completamente distinta. Só que eu só chego nisso se eu levo a sério que o informal importa e que decisões de implementação são tomadas no cotidiano. Ela mostra redes de cooperação entre burocracia de nível de rua que a gente nunca ia inferir a partir da leitura do desenho do programa, entendeu? Então, esse é um exemplo de como fazer isso. O grupo do Eduardo tem mergulhado no informal, até para entender essa dimensão do legal, porque aí é, de fato, a relação entre capital privado e poder público nas políticas do urbano. Né? Ele tem que avançar nisso. Eu tenho mais orientado sobre isso do que usado, de fato. O que aparece para mim nas entrevistas, isso está um pouco no artigo da Brasília, é exatamente essa ideia de quais são as trocas e as construções conjuntas sobre a regulação da assistência. Sempre a gente geralmente tem aquela visão de exterioridade, né? Então, beleza, vou olhar para a regulação. O Estado regula, a organização obedece. Não funciona assim. E aí é importantíssimo entender em quais arenas. Às vezes esse debate está no Comas, no Conselho Municipal, às vezes está no Fórum, às vezes está no núcleo do Executivo. Eu pincelei esse tema no artigo e eu tenho um orientando bem legal, co-orientando com a Gabi Lota, que mergulhou nessas relações formais e informais entre a burocracia de médio escalão, as supervisoras da assistência, organizações e vereadores. E como
fluxos, e aí é muito legal, porque é um multinível no nível municipal. Então, é da gestão municipal para baixo. Como é que eu chego nos territórios e como é que eu analiso esses vínculos. Ele não chegou a formalizar a análise de rede, mas nas entrevistas, o informal era super importante, para entender padrões de nomeação de burocracia e entender a relação das organizações com o público e como é que essas organizações chegavam no topo da burocracia para demandar a mudança no normativo. Tudo isso é informal. Sim. E pelo que eu estou percebendo, nesse exemplo que você está trazendo, e também eu vejo o caso da educação, dentro dessa informalidade é possível você comportar um elemento de ilegalidade mesmo em relação à norma, né? Dentro desse elemento, desse padrão relacional, por exemplo. Isso. Tem um ponto importante que é analítico e metodológico. Interações são canais, por onde fluem as mais diversas trocas. Esse é um ponto importante. E aí o problema tem a ver com a nossa matriz interpretativa macrosociológica. A gente geralmente pensa relação pessoal do ponto de vista do desvio, do patrimonialismo, né? De volta para o Faoro ou para o Sérgio Buarque de Holanda. Mas o que é interessante, e isso está na literatura internacional, tá? Como é que eu penso que interações e esse informal também gera institucionalidade? O exemplo é um exemplo de geração de institucionalidade. Por exemplo, se eu tenho áreas de política pública, que como você bem colocou, historicamente a expertise está fora do Estado, a capacidade está fora do Estado, como é que magicamente consegue regular com um grau de assimetria de informação que é imenso? Então, que são essas que ajudam a construir a regulação? É óbvio que eu posso ter captura, mas esse é o resultado contingente. Eu posso ter captura do Estado, eu posso ter, sim, patrimônio, mas eu posso ter outras coisas, entendeu? Então, a questão é como é que eu penso analiticamente, que trocas são essas, que informalidade é essa, e qual é a consequência dessas interações. Me coloca desafios metodológicos de mapeamento dessas interações. Ok. Olha, eu tenho uma pergunta ainda para te fazer, mas eu queria ver se o grupo quer colocar, ou se coloco eu, tem pesquisa sendo desenvolvida aqui por alunos não orientando os meus, mas eu sei que está bem nisso que você está dizendo, que é um nível subnacional dentro do local, né? O Lucas está aí, ele está trabalhando com a mesa permanente. Mas, Renata, enquanto os alunos se preparam, deixa eu te fazer uma pergunta. Deixa eu aceitar um aluno aqui. Bom, eu fico pensando assim, na assistência social, na saúde, vocês têm esse sistema de uma arena de pactuação, não sei o quanto ela é eficaz ou não. No próprio texto lá da armadilha da decisão conjunta, uma e o Ângelo vai estar aqui, Zé Ângelo vai estar aqui o mês que vem com a gente, nesse mesmo lugar que você está aí, ele chega lá na educação e ele vê, olha, é Fundeb, pronto, acabou. Nós, na educação, não suportamos mais essa discussão de coordenação federativa via Fundeb, não damos conta mais. Ontem, na hora que você mandou o livro lá do Coordenação Federativa, eu disse, meu Deus, mas ninguém avança, só isso, né? Só Fundeb. Aí, então, nós não temos um sistema nacional de educação, não temos. A minha pergunta essa ausência de arenas, né, de pactuação e de algum nível de coordenação, né, já que a gente não tem um sistema nacional de educação, de algum modo, ela tenderia a induzir processos de governança multinível, você acha? Porque no seu texto você diz assim, uma agenda de pesquisa, você diz assim, eu sugiro analisar como nacionalmente, como regras, incentivos, instrumentos nacionalmente definidos limitam espaços decisórios. Mas me parece que eles induzem, né? Então, a minha pergunta na ausência, como no nosso caso, que nós não temos, o máximo que nós damos são programas macro, como o IDEB, que acaba considerando minimamente algumas questões. E aí, essa ausência dessas arenas, na sua leitura, elas tenderiam a induzir mais processos de governança multinível? Eu acho que elas induzem uma maior relevância dos níveis subnacionais. Acho que isso é óbvio, né? E acho que é importante
importante nisso que você falou. Os sistemas nacionais são uma das estratégias possíveis. Na verdade, ele é um arranjo com várias estratégias embutidas, né? Na educação, a gente tem outras lógicas de indução que não passam pelo arranjo sistêmico. Sim. Tá? Acho que esse é um ponto importante que está lá, inclusive, na Marta, né? Até onde eu chego em termos de redução de desigualdade territorial, quando eu tenho uma centralização maior, e qual é o grau de desigualdade territorial entre as unidades quando isso não acontece. Mas eu tenho, então, o quê? Um peso super importante do nível estadual, tá? E mesmo do nível municipal. No caso da educação, é super importante entender esse jogo entre o nível estadual e o nível municipal, dependendo daquilo que te interessa. Muito mais do que acontece na assistência e na saúde. A gente tem poucos estudos, por exemplo, sobre o nível estadual, tá? Seja porque, de fato, não está fazendo nada, que é o caso da assistência, mas na saúde não é bem isso, né? O Estado tem atribuições relativamente claras, né? E tem, até o Minicust tem avançado bastante nessa questão do nível estadual na saúde. Mas na educação, isso é um prato cheio para entender. E aí, se, dependendo da sua pergunta, a grande questão é entender por que isso não sobe, né? E aí tem vários debates interessantes. É só olhar, por exemplo, para a BNCC, o Plano Nacional de Educação, como é que isso foi construído, e o grau de conflito, né? Porque qual é o argumento da Marta? Por que a reforma da educação foi tão diferente de saúde e de assistência? Isso tem a ver com qual era o poder e a capacidade previamente instalada no nível subnacional, né? Então, no caso da saúde, eu tenho toda uma descentralização conduzida pelo Ministério da Saúde, porque o corte já estava lá em cima. No caso da educação, eu tenho um poder de veto de fato, né? Consigo algumas coisas via emenda constitucional, né? Todo o processo da vinculação orçamentária, mas esse é um ponto importante. Como é que eu crio estratégias de cooperação entre os níveis subnacionais? Né? Aqui isso gera, talvez, coordenação para baixo, nesse nível dos estados com os municípios. Isso não gera necessariamente, eu não tenho, né, e você sabe disso melhor que eu, uma perspectiva de construção sistêmica. Mas tem uma outra literatura, inclusive, Zara, né, e aí eu estou pensando no Roberto Pires, que vai mostrar os limites desse arranjo sistêmico. Pensar em termos de sistema não resolve tudo, né? Porque você resolve com engenharia institucional. Agora, eu tenho uma engenharia institucional consolidada com subfinanciamento. Então, não adianta nada ter o SUAS construído, né? Tanto que está me dando um pouco de raiva escrever. Não devia ficar falando essas coisas que você está gravando, né? Escrever esse capítulo, porque, ok, eu vou mostrar que aumentou a convergência, tem capacidade, mas esse não é o mundo cor-de-rosa. Se eu não tenho recurso, a política não vai ser operada. Tem outras dimensões que importam, entendeu? Então, o ponto é, que pergunta você quer responder e qual é o lugar da coordenação federativa no seu desenho de pesquisa, entendeu? Está pensando os arranjos nacionais? Você está pensando qual o debate? Sim. Aí, do ponto de vista da lógica, é pensar qual é o grau de articulação entre os atores estaduais, qual é o grau de pactuação e como é que isso afeta o jogo para baixo. Porque quando você está organizando verticalmente a governança, e aí você está pensando em federalismo, eu estou pensando nas relações entre municípios e municípios que têm se instituído. Eu estou pensando nos consórcios, que começam a criar na educação. Você tá articulando os municípios numa camada horizontal ou numa camada vertical? Relação entre municípios é relação horizontal. Importante. A diferença entre eles significativa. Isso é um ponto importante. E, por exemplo, eu parti do debate federativo para perceber que ele não me ajuda, né? Que a forma do Estado está ali, está dada, né? Então, eu tenho que ser em nível de análise. E qual é a sua unidade? O que você está comparando? Por exemplo, dependendo da sua escala de análise, a relação entre os municípios certamente é horizontal. E você tem uma literatura interessante que vai pensar a construção de capacidade na articulação entre os municípios. O próprio Eduardo Green tem escrito sobre isso. Ele tem um livro recente sobre local, tem um livro sobre consórcios. Tem uma certa celebração na administração pública, né, nessa linha de que arranjos institucionais fazem milagre, acho uma bobagem infinita, né, o resultado é contingente, mas tem uma literatura interessante. E aí, enfim, o que mais me interessa ter a ver com outro orientando é pensar, por exemplo, como é que municípios compartilham capacidades e instrumentos para resolver política pública. Eu tive uma orientanda que foi comparar a política para as mulheres em São Paulo e no ABC, tá? E foi super interessante, Marina Rose, e foi muito interessante ela olhar no caso do ABC, o quanto a amarração política municipal no consórcio
gerou um enforcement, gerou um efeito de institucionalização, porque aí eu não podia ter alternância de governo, mas essa amarração maior no consórcio gerava algum grau de pressão para não matar a política, né? Que era, enfim, não era uma política de casa-abrigo para mulheres em situação de violência. Interessante, como é que municípios aprendem com instrumentos de política pública, dependendo do que te interessa, analisar no nível desses arranjos e dos instrumentos, pensando que esses instrumentos de governança, esses instrumentos que operacionalizam a política, geram consequências, na linha do Pierre Lacombe e do Patrick Legalé, né? Política pública não é só resolução aplicada de problemas, que valores estão ali, e como é que isso gera amarrações, mas, de novo, depende do que você está tentando analisar, entendeu? Ok. A lente da governança é interessante se você sai da perspectiva prescritiva, do dever ser, né, e consegue entender essa relação entre os arranjos. Tem um texto bem legal, que eu não sei se eu te passei, é um texto do Roberto Pires e do Alexandre Gomide, em que eles vão articular governança, capacidade e instrumento. E vão fazer uma proposta analítica a partir daí. E aí eles estão olhando muito mais o nível subnacional do que o debate macro, né? O próprio Roberto Pires é bem crítico dessa ideia dos sistemas nacionais. Né, da percepção do limite desse tipo de arranjo macro-institucional. Porque, de fato, se eu estou olhando desde lá de cima, de Brasília eu não consigo falar nada sobre implementação. Eu consigo gerar diretrizes muito gerais, no estadual, né, dependendo de como é que você opera a regionalização da sua rede, né, e aí acho que tem variações importantes entre os casos, né, para comparar os estados, certamente isso acontece na educação. Então, como é que eu chego até o nível da implementação? Se isso começa, né, não dá para falar de tudo, ou eu falo de Brasília ou eu falo da implementação. Diz o que você está estudando agora. Então, eu posso conversar com a Renata todo dia. Ela é instigante, né? Vocês estão vendo, a Renata é instigante, ela é rápida, ela é inteligente, ela é brilhante. Mas eu fico ansiosa porque eu estou vendo um monte de aluno aqui, né? Tem aluno, inclusive, de outra universidade. Vocês querem falar, fazer pergunta para a Renata? Por favor. Porque depois eu volto. Porque nesse grupo... Eu acho que eu microfone uma hora, viu, Zara? Eu fico fazendo isso com os meus alunos. Eu vejo 3 pontinhos, eu já falo, acho que aquele ali quer falar. Às vezes não, ele só tá abrindo e fechando o microfone. Isso é tipo desespero de professor. Pois é. Então meninos, meninas, o que vocês mandam? O que vocês têm para o dia? Oi, Marcelo. Eu vou deixar também para os alunos falarem, mas a Renata fez uma reflexão que para mim é muito importante, inclusive na pesquisa que eu tenho feito sobre a BNCC, sabe, Renata? Porque essa problemática da implementação, por exemplo, aqui em Minas Gerais, ela realmente trouxe vários problemas, inclusive, né? Porque há uma articulação entre a proposta da BNCC e a implementação do currículo mineiro, né? E há um debate, né, que corre, né, em paralelo nesse processo, que passa pela dificuldade, inclusive, dos professores na aplicabilidade da política na realidade escolar. Então, quer dizer, eu não consegui dar continuidade à pesquisa em função até por causa da pandemia, né, porque a proposta era que a gente analisasse, mas o que nós buscamos no primeiro momento para entender, não discutir essa questão no nível micro, como você faz, mas a pensar um pouco a lógica que vem do nível federativo, inclusive na aprovação do terceiro modelo da BNCC, que foi a aprovação em 2017, que foi a volta do debate, por exemplo, sobre a ideia de competências, que hoje está muito forte nesse debate que vem de Brasília, principalmente, né? E a gente retorna a discussões, inclusive, da década de 90, né, para essa questão. E aí, quando a gente vai olhar para a implementação, inclusive nos materiais, nos documentos, a gente conseguiu perceber essa dificuldade, inclusive discutindo com alguns atores, como é o caso dos colegas, por exemplo, das superintendências aqui regionais de ensino, que mostraram justamente essa dificuldade da implementação da BNCC, justamente por essa falta desse diálogo, né, dessas questões que você apresentou para a gente aí. Eu achei muito importante, inclusive eu quero
o texto para eu dar continuidade na discussão da pesquisa posteriormente. Marcelo, nisso que você falou, tem uma coisa bem interessante. Exatamente às 11, porque eu tenho uma outra orientação, só rapidinho, viu? Tá? Ah, tá. Eu também, eu preciso virar abóbora às 11, senão eu não termino de ler tudo que eu tenho que fazer. Mas, Marcelo, disso que você falou, tem uma coisa bem interessante, que tem a ver com a governança multinível, mas não só, tem a ver com o próprio debate sobre implementação, que é pensar essa cadeia de transformação. Então, como que a BNCC interpela uma realidade estadual, tá? Que está regida por outras regras. Isso é muito interessante. Você tem um primeiro desafio até chegar na implementação, que é essa articulação, que pode ser contraditória, né? Exatamente o que você falou. Então, como é que chega a BNCC, tem o currículo mineiro, que transformações, quais são os atores envolvidos nessa transformação e como é que isso desce, né? Tem um capítulo da Gabriela Lota naquele livrinho, não sei se vocês conhecem, tem um livro de implementação de 2013, do Carlos Aurélio Faria, da PUC de Minas, né, que chama Implementação, Teoria e Prática. O capítulo em que a Gabri vai discutir o Programa de Saúde da Família, que ainda não era estratégia, é muito legal. Ela cria lá um quadrinho em que ela vai falar dessa ideia dessa cadeia de transformação, tá? E aí, para além de esquematizar essa cadeia de transformação, Marcelo, é muito interessante analisar que soluções locais, que soluções subnacionais estão sendo produzidas. Isso é muito interessante, porque e eu lembro quando eu estava em Brasília como gestora, né, a aflição do gestor federal é como é que eu vou dar conta? Ninguém vai dar conta do Brasil. Você nunca vai dar conta de Minas, São Paulo e interior do Amazonas, né, no MDS era uma loucura, como é que você produz um normativo que vai funcionar para Quilombola, vai funcionar para Salvador? Não vai, né, aí o máximo que o gestor federal consegue geralmente pensar é região e porte de município, tamanho, mas não dá conta. E não é para dar conta, isso tá lá na literatura de implementação, né? Às vezes a gente tem essa coisa de amarrar o gestor subnacional, né? E aí tem a ver com essa discussão do grau de centralismo de cada normatização e o grau de participação subnacional na formulação federal, que é uma outra coisa que a gente está fazendo. Então, quanto conselhos nacionais participam, quanto outros atores informam a regra, tá? Mas mesmo que a regra federal seja bem informada, ela vai ter que ser transformada no nível subnacional. Analisar sistematicamente essa transformação, além de lamentar a proximidade ou distância com o que vem de cima, isso é analiticamente interessante. E pensar essa cadeia para baixo, entendeu? Como é que isso desce depois e que atores participam desse processo. Isso é super análise de governança multinível. Então, o que vem de cima, como é que o que vem de cima? O que vem de cima não chega no nada, né? Eu estou interpelando o histórico regional de implementação de currículo, certo? A BNCC não opera no vácuo, nenhuma política opera no vácuo. Como é que eu penso essa inter-relação entre o que vem, o que já havia, e como que a ecologia de atores locais lida com isso e cria uma nova camada de formulação e regulação, que aí sim vai afetar. Esse é um ponto interessante. Aí quando você chegar lá na ponta no micro, tá? É legal até de ver a que regulação os atores se referem. Tá? E isso é um emaranhado de regulações que são municipais, que são estaduais e que são eventualmente federais, entendeu? E aí a gente chega numa análise interessante, mas isso é muito interessante. E perceba uma outra coisa, se tempo importa, 2017 é ontem, né? Isso é uma coisa, isso é um mantra do Janus, isso é um mantra das avaliações de implementação e a gente ainda não incorporou. Quanto tempo eu preciso para gerar os efeitos de transformação social que cada regra prevê? Eu não faço isso da noite para o dia. Né? Mas que atores estão afetando esse processo? E quanto tempo eu preciso? Né? Porque às vezes a gente já faz análises muito apressadas de resultado, né? Ah, mas não funcionou, mas e aí? Como é que eu faço essa maquinaria operar? Né? Sem falar na dimensão dos valores, eu acho que na educação e em todas as outras políticas, como é que as lentes das abordagens cognitivas nos ajudam? Né? Isso está lá no texto da Marta também. Os valores que estão na cabeça de quem formula em Brasília a BNCC, não os valores de quem vai implementar no nível subnacional, né? O quanto essas disputas importam, o quanto essas distintas visões sobre o que é um currículo básico, né, afetam o que vai ser implementado no nível estadual. Qual é a margem de discordância? Falar de autonomia decisória é falar de disputa de visões de política pública, né? E aí isso continua em toda a cadeia, né? Não é à toa que tem toda a literatura que vai mergulhar lá na percepção do burocrata, do professor, na implementação de tudo isso. Eu posso operar nessas várias escalas, depende do que me interessa, tá? Mas eu acho que essa lente das abordagens cognitivas é super interessante também.
E ela tende, para além dessa questão da BNCC, que é o interesse do Marcelo, mas me ocorre aqui a Lohane, que está à minha frente, que discute questão racial, e aí como é que chega dentro da UFOP, né, que não exatamente uma política de ação afirmativa, como é que aparece, sobretudo pelo percurso histórico que a UFOP fez, né, antes. Tem ali também, vejo o Gustavo, tem a Andressa, que está fazendo formação de professor também, e que eu acho que ela divide o mesmo dilema de Marcelo, e, portanto, esse alerta que a Renata fez agora para o Marcelo, eu acho que ela cabe perfeitamente nesses outros 2 desenhos de pesquisa que estão aí. Mas o que mais? Eu sei que a Renata, olha, ela tem mais 25 minutos, no máximo 30, então, por favor. Zara. Alguém mais? Posso... Matheus está indo lá. Matheus, vai lá, Matheus. A Jane também. Não, então, eu estava pensando muito sobre essa questão de talvez da implementação, talvez, não posso estar equivocado, mas talvez horizontalizar essa implementação, que seria de uma forma regulada, né? E aí eu estava pensando mais do que eu estou pensando como minha pesquisa, né? Que como outros agentes, sem ser o Executivo Federal, podem trazer de recursos para a educação. Eu queria saber de você se talvez talvez esse recurso vindo de outros agentes, por exemplo, de algumas emendas parlamentares, ou de consórcios, ou de outras coisas, elas poderiam ter uma certa potencialidade para poder horizontalizar essa implementação, porque pela questão de você ter falado que essa governança multinível tem várias nuances dentro, não só nessa dicotomia de top-down e de baixo para cima ou de cima para baixo, né? E aí eu queria saber se talvez essa potencialidade de vir recursos de outros agentes, sem ser o Executivo Federal, ele pode ter uma potencialidade para poder analisar dessa forma, de que outros atores influenciariam também nessa implementação. 2 coisas que eu queria te perguntar, Matheus. O que você está chamando de recurso? Está pensando em recurso financeiro ou que outro recurso financeiro? Financeiro você está chamando de horizontalização. Ele é me orientando. Ele trabalha com emenda parlamentar. Recurso não resguardado para educação. Sim. Não, eu acho que você está discutindo um pouco o contexto de formulação, inclusive, das normas e das regras e das fontes. Acho que tudo isso é interessante e isso ajuda a compor, mas o que eu estou dizendo, eu não estou nem fixando a minha análise na dimensão dos recursos. As emendas parlamentares são importantes, mas é importante perceber também como é que isso vai... Esse debate não se encerra no recurso, né? Acho que por muito tempo a gente ficou num debate só sobre disponibilidade de recurso. Você tem toda uma matriz que vai por dentro do federalismo fiscal. Eu acho que o que você está trazendo que é interessante é pensar qual é a pluralidade de atores que formulam esses processos. E isso precisa ser analisado, né? Não tem uma fórmula mágica. E aí, voltando para uma pergunta que a Zara fez e eu lembrei agora, uma coisa muito interessante de analisar no Bolsa Família e outras políticas é quais são os canais informais de conexão entre diferentes tipos de atores. Isso é muito interessante. Emenda parlamentar não é um canal informal. Mas uma das coisas que eu observei no MDS foi com quem você se informa para definir as regras, tá? E aí isso é muito interessante. Por demanda dos entes subnacionais, no caso do Bolsa Família, você criou GTs para pensar a metrópole. Porque, finalmente, né, as metrópoles ficavam putas, tanto em termos de recurso, quanto em termos de engenharia institucional. Né? O Brasil é um mundo de pequenos municípios com algumas metrópoles salpicadas. Então, isso foi muito interessante. Começaram a criar GTs por grupos. Então, aí tinha a bancada do Nordeste, aí eu crio esses canais informais para ir tentando mexer não só nas regras de repasse e modular a regra de repasse por perfil de município, mas também a lógica de construção institucional. A relação entre executivo e legislativo varia imensamente, né? No caso que eu estudo, principalmente no caso do Bolsa Família, mais do que na assistência, o que a assessoria do parlamentar do MDS fazia era basicamente ir para o Congresso para barrar as propostas legislativas que eram todas na direção
de aumentar a condicionalidade, etc. Essa dimensão executiva e legislativa é super importante. E aí o Eduardo Marques tem um argumento analítico importante para vocês, que é não assumir, num texto bem mais recente, que é pós-tese de titularidade dele, não assumir que a dinâmica de relação entre executivo e legislativo lá no topo é a mesma no nível municipal, tá? Aí, quando ele está falando de governança multinível e governança das políticas do urbano, ele super chama atenção para isso, né, de que não dá para rebater o presidencialismo de coalizão para um municipalismo de coalizão e que a gente tem que refinar essas lentes. Mas, no seu caso, eu entendi que você está interessado no nível federal mesmo. Ou você está pensando nas emendas no nível subnacional também? Não, sim, mas talvez justamente isso que você falou sobre essa questão da pluralidade de atores, de como que isso pode interferir nessa implementação mesmo. Mas acho que você conseguiu me dar umas dicas boas, ainda mais com esse texto. Eu acho que esse é um ponto importante também, Matheus, de quais são os atores que têm assento e poder decisório, ainda que não assento formal. Por exemplo, em algumas gestões em São Paulo, o debate foi todo no legislativo, e todo centrado nas emendas parlamentares, né? Definir a composição do orçamento e disputar que grupos iam receber recursos, né? Você tinha uma disputa interna, vai para criança e adolescente, vai para idoso, vai para onde? E as emendas parlamentares são essenciais. Mas, e aí, enfim, por isso que eu tinha se orientando, tentando analisar a relação entre burocracia, organizações e parlamentares, e como é que esse caldo afeta as emendas. Mas ele não conseguiu chegar onde ele queria, porque a estratégia metodológica não rolou. Ele parou antes. Mas acho que a Giane ia falar, né? Não sei. Bom dia para todos. Primeiro, eu quero pedir desculpas se tem um barulhinho aqui, mas logo em seguida eu vou fechar meu microfone, porque eles estão construindo um elevador do lado da minha sala aqui. Então, tem um barulhinho às vezes. Eu tenho pesquisado sobre a questão da educação remota no estado de Minas Gerais, e nesse contexto de pandemia, nós temos visto nós vemos políticas emergenciais, que às vezes eu até vejo como políticas oportunistas, algumas delas, e nós nos deparamos com esse cenário de quebra de relações e de rupturas. Uhum. Mas também, nesse novo cenário, nós temos uma nova realidade que demonstra novas possibilidades, possibilidade de interação. E aí nós vemos também uma certa inoperância da escola, ou vamos dizer assim, do espaço físico da escola. Uhum. E aí, dado o caráter dessa inoperância, mas também dessas novas possibilidades de interação e de pluralidade desse real que a gente está vivenciando, como é que a gente pode agora pensar essa questão das interações institucionais? É possível que a gente possa dizer que elas se tornem mais fragilizadas, estão se tornando fragilizadas, ou a gente pode apostar que elas vão esperar um fortalecimento dessas interações institucionais? Eu digo tanto na camada vertical quanto na camada horizontal. Nossa, Jenny, acho que eu nem sei te responder tudo isso, não. Acho que ainda é muito cedo, né? Eu não sou muito fã de... Eu acho que tem várias transformações acontecendo, né? E tem um monte de gente tentando dar sentido para o que a gente está vivendo, né? Por exemplo, tem muita gente falando de uma retomada do papel dos governadores, porque, enfim, na saúde, que é o exemplo óbvio, o governo federal abriu mão de coordenar, né? Uma coisa inédita, né? No meio de uma pandemia, você simplesmente resolve que não vai coordenar nada. Não só você não vai coordenar, como você vai confundir, né? E passar todo o blame político, tentar o tempo inteiro colocar nas costas dos governadores. Então, a gente está num caso super interessante de olhar para o papel do executivo, reação dos governadores e o papel do judiciário, né? O Supremo falando, olha, não, né? Governos estaduais e municipais têm autonomia, você não vai proibir o uso de máscaras, quem define lockdown e quarentena são estados e municípios. Mas isso é muito doido, porque o que a gente aprende com a literatura, Giane, de coordenação? Coordenação faz uma diferença danada. Eu preciso ter macro diretrizes. Quando a gente está falando de coordenação e de regras que vêm de cima, eu não estou falando de resolver a implementação, até para voltar para o Matheus. É impossível, desde Brasília, eu resolver tudo que eu preciso da implementação. Estou falando de camadas de inter-relação, né? Daí a ideia de ter autonomia e coparticipação de estados e municípios. O que a gente está vendo agora é exatamente esse caos, né? Por um lado, esse caos gera inovação, vamos ser poliana, e gera experimentos locais, só que, cara, experimentar nesse contexto implica
ter 110 mil, né, 110 mil pessoas mortas totalmente desnecessárias. Então, esse é um ponto, é um caso bem interessante para a gente ver. Então, se tem gente louvando, uma retomada do protagonismo dos governadores, cara, eu lamento, né? Porque eu não posso depender da capacidade desigual de estados a solução de um problema que é nacional, né? Esse é um ponto importante. Essa centralização, essa coordenação tem razão de ser. Não sei se vocês leram uma entrevista do Mandetta no El País. Muito interessante. Né? E ele falando dos efeitos deletérios para frente. Estava falando do problema da gente ter perda de capacidade técnica no Ministério da Saúde. A gente teve uma desconstrução de capacidades. Né? Você teve retirada de técnicos importantes e lançar a mão, abrir mão do papel de coordenação gera um efeito para frente, tá? O papel do... Esse é um ponto interessante, gente, que eu não sei, que acho que eu não deixei muito claro, né? O debate internacional sobre governança multinível está pensando a relação entre os níveis, mas está assumindo o quê? Algum grau de igualdade entre os entes, entre as unidades. Né? Uma coisa é discutir isso na Suécia ou na Itália, etc., em que eu tenho algum patamar mínimo de capacidade financeira, capacidade burocrática. Então, um debate sobre governança multinível não interpela o debate sobre capacidades, tá? Eu falo um pouco disso no artigo que eu não mandei para vocês, mas acho que a Sara viu, de março. No caso brasileiro, cara, é muito desigual comparar o Amazonas, né? Vocês viram o caos que foi em Manaus, com São Paulo, que também foi o caos por todos os outros motivos, entendeu? Aí você vai dizer, virem-se, Roraima, vire-se, né? Minas Gerais, vire-se. Não dá para fazer isso, né? Então, como é que a gente compõe isso? E como é que a gente pensa lógicas de pactuação? E aí, para voltar no que eu estava falando, né? A literatura não está mais pensando só o de cima para baixo ou de baixo para cima. Aonde esses fluxos se encontram, tá? Porque outra maneira de olhar para a regulação federal que se cristaliza é pensar como que ela é produzida ao longo do tempo, né? A própria regra federal, vocês super sabem disso no caso da BNCC, ela é fruto de disputa entre atores coletivos, né? Todos pela educação, campanha, um DIME, um monte de atores, e a partir, e ela bebe em experiências subnacionais, tá? No caso do SUS, a mesma coisa, né? O caso do PSF, ele surge como experiência pioneira em Sobral, e aí por mecanismos de fusão ele vai crescendo, e você tem um processo de scale-up, e ele vira a estratégia de saúde da família, e vira outra coisa, que gera consequência de novo para os municípios. No caso da Política Nacional de Assistência, a mesma coisa. Eu tenho pilares da Política Nacional que são testados pioneiramente em Porto Alegre, em São Paulo, em BH, e depois isso vai compondo uma teia nacional, que depois interpela os municípios. Daí a ideia de organizar esse eixo temporal também, para entender essas subidas e descidas, tá? O que eram os casos pioneiros? Então, quais são as experiências pioneiras em educação infantil? Não sei se você conhece, Zara, a tese da Carminha Meirelles, da GV. Não conheço. Muito legal. Ela foi orientanda do Peter Spink. Muito legal. Ela fala... eu te passo. É Maria do Carmo Meirelles, com 2 L's. Tá? Uhum. Mas tem mais alguma coisa, eu te mando. Ela estudou o Pró-Infância e o Brasil Carinhoso. Exatamente nessa discussão. Ela não usa governança multinível, mas ela estava fazendo essa discussão. Entre programas federais, repasse de recurso e modos de implementação. Aí ela compara Ceará, São Paulo e mais algum outro caso. Muito interessante, tá? E é bem essa... que está aqui dentro também, o trabalho dela foi sobre a infância. Ah, legal. Uhum. Porque nós, Renata, com exceção, nós da educação, com exceção, né, algumas exceções, do Nordeste, o Estado é completamente ausente também nessa discussão de coordenação federativa. A nossa coordenação também, ela fica por fora, é União e municípios. Né? Inclusive, um dos alunos que o Gustavo tem visto, o que a gente conseguiu numa gestão tucana, por uma lógica de coordenação, porque na educação, da última reunião do ATA, a gente falando, olha, esse debate já é antigo, na educação, a nova gestão pública, ela passa a ter efeitos mais verificáveis, vamos dizer assim, praticamente 12 anos depois dela ser pensada no nível federal, que nem foi implementada. Então, quando o Gustavo aqui do grupo está analisando, ele está vendo exatamente numa gestão tucana, quanto tempo, como foram regras e arranjos
de natureza muito mais gerenciais, mas que, em alguma medida, criou algum tipo de coordenação federativa entre 873 municípios. Tá como? Mas, enfim, a Andressa, desculpa, está aqui e está com uma questão. Andressa. Na verdade, até um comentário. Eu estou reorganizando o meu projeto, e aí, assim, estava pensando nessa questão da governança multinível, com relação aos programas de formação desenvolvidos aqui na região de Ouro Preto e Mariana. E aí, fazendo uma leitura dos editais, alguns programas, eles vão mudando ao longo do tempo, até a concepção de formação, os trabalhos desenvolvidos na escola. E aí, eu, assim, nessa reformulação, e hoje, né, nessa aula com vocês aqui, que foi extremamente esclarecedora, pensar como isso vai chegar na ponta, lá na escola, no trabalho do professor, dentro, também na universidade, né, na construção e reconstrução dos projetos. E aí eu estou tentando traçar alguns caminhos. E aí, assim, hoje foi bacana mesmo, que começou a clarear algumas coisas, fiz várias anotações, mas eu preciso de mergulhar um pouco mais na teoria, tanto sobre governança multinível, e tentar fazer uma relação com, vamos dizer assim, a teoria de formação de professores ali, para pensar como são feitos, né, os rearranjos ali, as ações desses professores, tanto da universidade quanto da escola. Mas, Andressa, deixa eu só falar uma coisa que eu acho que vale para todo mundo. Primeiro, será que a lente de governança multinível é útil? Tá? Então, isso eu estou tentando. Por quê, gente? É muito difícil lidar com eixo vertical e horizontal ao mesmo tempo. É muita coisa, tá? E aí, vou dar um exemplo. A gente fez um curso com a Sarah Brook, que é uma professora norte-americana que é expoente do debate lá nos Estados Unidos, em tentar entender isso tudo. E aí, a gente discutiu o meu texto da Brasília e um texto da Marta, que acho que vocês não leram, que é o texto que aplica o Casepov para a saúde, educação e Bolsa Família. E aí, ela nos provocou. Ela falou, olha, a Marta basicamente está falando do eixo vertical, do debate dela, que é coordenação federativa, e você, Renata, no texto da Brasília, começa com essa lente, mas está falando muito mais do horizontal, tá? E aí, Andressa, ainda mais se você quer chegar no município e no professor, não precisa começar na estratosfera, entendeu? Acho que isso é bem importante como debate metodológico, entendeu? Quando essa lente me serve? Senão a gente faz aqueles trabalhos Hegel e a favela da Maré, entendeu? Não precisa começar na história do Brasil, na história do debate inteiro. Isso é bem importante. Como é que eu penso que lente, de fato, me dá potência para explicar, né? Se é só para dizer, olha, se não virar nariz de cera, né? E aí não é... Enfim, tô te falando porque eu faço isso às vezes também, depois falo, nossa, acho que esse debate não me ajudou. Eu não gosto de debate de capacidades. Acho que esse é um super desafio metodológico sempre. Qual é o meu referencial central? Quais são conceitos que eu estou trazendo emprestado? Com quem que eu estou dialogando? Como é que eu articulo literatura sobre o meu objeto com a literatura analítica que de fato me interessa? Ainda mais se você quer chegar em formação de professor, nossa, eu super pensaria o debate sobre implementação muito mais do que começar lá em cima na governança multinível. Então, que debate você quer fazer em cada momento? Ok, obrigada. Valeu muito. Gente, a Renata só tem mais 8 minutos. O Guilherme, e teve alguém que escreveu aí? O Wellington, é isso? O Gustavo, tem uma lista no chat, ó. Vixe, eu nem olhei a lista no chat, aliás, eu não olho. Eles ficam tímidos e falam no final, é sempre assim. Só tem 8 minutos aí. O que vai ser? Eu tenho 15. Posso falar, então? Tem 15, Renata? Como você está generosa? Aqui são 10h42. Vai lá. O Wellington, Gustavo e Guilherme, sejam breves, diretos e ponto. Vai lá, Wellington. Beleza. Bom dia, Renata. Zara, bom dia a todos. Vou fazer, então, um comentário bem rapidinho aqui, Renata. Rápido, objetivo. Tá. A minha pesquisa está em torno aí do financiamento da educação, né? A minha ideia é falar um pouco do IPTU e a relação que ela tem com o grau de aproveitamento, né, do imposto aplicado à educação. A gente vai tentar fazer essa amarração. E você falou sobre, né, duas falas que me chamou a atenção, que é a ideia da capacidade de arrecadação, que talvez seja pequena, mas talvez pode aumentar a capacidade de regulação. Você falou um pouquinho também sobre instrumentos de governança, né, do ponto de vista local. Aí eu queria, se possível, se pudesse associar isso, não sei se dá, mas como pensar o IPTU, né, dentro de uma esfera de governança local,
visto que as decisões elas são muito pontuais, né, no caso de Câmara e Prefeitura. Fora que nem todo município tem... Uhum. Mas a ideia, se puder falar um pouquinho sobre isso. Governança talvez seja mais produtivo, tudo, né? 3, porque aí você vai. Tá bom. Gustavo, diga lá. Então, bom dia, né, Renata? E bom dia, Zara, também, e a todos que estão aí. A minha intenção era fazer um comentário mais geral e não necessariamente uma pergunta, mas eu acho que a Zara já falou um pouco do meu objeto de pesquisa e tudo mais, mas era mais para pensar mesmo, assim, a potencialidade da lente, né, da governança multinível dentro dessas relações entre subnacionais mesmo. Porque, assim, o seu texto me clareou muito para essa questão, junto com o da Sandra Gomes também, quando ela vai falar sobre a descentralização pós-Fundef, como isso é totalmente heterogêneo dentro da federação, no sentido de que a municipalização ela ocorreu, mas ela ocorreu de diferentes formas, né, de diferentes níveis, em estados mais e em estados menos. Então, assim, para ser bem rápido mesmo, era só para tentar linkar qual a potencialidade que você vê mesmo entre a lente da governança multinível para entender as relações entre entes subnacionais, uma vez que, por exemplo, o Abruzzo e a Segato, eles estão falando que, de fato, existe esses acordos de cooperação e que, mais uma vez, dialogou também com o seu texto, que existem graus de institucionalização diferentes dentro dos acordos de cooperação. E isso abre brecha também pela questão talvez, da governança multinível. Era só um comentário breve mesmo, e que acho que você falou que estava meio confuso se tinha conseguido esclarecer tudo, mas eu acho que o apanhado de tudo, mesmo parecendo que é um caos de ser muita coisa, foi perfeito, assim. Então, era só isso mesmo, era só esse pedido. Guilherme. Guilherme? Já estou passando para outro, demorando demais. É o Lohane, vai. Bom dia. Bom dia, Renata. Bom dia para todos. Vou pegar um gancho na fala da Renata, que quando ela fala, né, que dentro desse organograma da governança multimídia, até os municípios têm autonomia. Uhum. No momento hoje de crise, pandemia, a gente vê que os municípios ficaram engessados na educação das aulas. Vários estão parados e não sabem o que fazer. A nível federal, já foi resolvida a questão do aluno. O Estado também não fez nada, simplesmente implantou as aulas remotas, e vejo aí que os municípios hoje precisavam ter, sim, um apoio externo do governo federal, que criasse uma agenda a nível municipal. Isso até agora não foi criado, né? E municípios que têm pouca autonomia estão sem autonomia nenhuma no momento, desse recurso dessas aulas remotas para os alunos ou de outra forma. Dentro dessa governança multimídia, não seria uma referência da União? Essa é a minha pergunta, sabe? Bom, fechamos. Lohane, Adriana, não conseguimos. Acho que a pergunta do Guilherme não é o caso, né, Renato? Nós temos pode fazer mais uma, se você quiser. Tudo bem, eu tento. Se você quiser, pode fazer. Então, vamos lá. Lohane, rapidamente. Adriana, vamos no ponto para arrematar. Vamos dizer, das flores. Vai lá. Bom dia, Renata. Muito obrigada pela sua explanação. Eu quero só fazer rapidamente um exercício de pensamento para ver se eu estou conseguindo entender a governança dentro da minha pesquisa. O meu tema é relacionado ao acesso de crianças negras à creche pública, se é possível falar de políticas redistributivas e diminuição das desigualdades educacionais nessa etapa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o Plano Nacional e vou analisar a meta 1, em relação à creche e à pré-escola, dos municípios aqui da região dos Inconfidentes, Mariana, Ouro Preto. Eu entendo, pela sua explanação, que a governança, aí, nesse caso, no sentido, do ponto de vista vertical, ele está atrelado aí a uma política nacional, né, que vem para os municípios, para os entes federados,
E do ponto de vista horizontal, seria quais atores estão envolvidos aí na implementação dessa política pública. É isso que eu estou entendendo, eu não sei se eu estou no caminho. Mas você disse em vários momentos que precisa analisar a capacidade desses municípios, né? Mas que também não se restringe só a isso. E aí eu não consegui entender quais seriam esses outros elementos que vão influenciar para a implementação de uma política, no caso, dessa que eu falo, do Plano Nacional. Eu não sei se eu consegui... Não, consegui. Você está com 11 TCC, Renata? Oi? Você está com 11 TCCs? 12 TCCs. Então, a Lohane é um TCC também. Esse é o projeto. Legal, legal. Posso começar a responder? Não, tem mais um. Por fim, Adriana. Adriana, vai lá. Olá, Renata. Bom dia a todos. Bom dia. Renata, a minha pergunta é a seguinte. Sendo a educação infantil uma etapa de obrigatoriedade dos municípios, mas que historicamente também é ofertada via conveniamentos, e é uma das etapas mais caras, né, da educação. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, né, rapidamente, assim, como que você vê a questão da governança multinível, mas sob a perspectiva de possíveis efeitos no que tange a questão da desigualdade na questão do acesso educacional mesmo a essa etapa de ensino. Então, essa é a minha pergunta. Legal, Adriana. Essa pergunta é ótima porque ela me ajuda a amarrar com a primeira pergunta. Nesse jogo de governança multinível e nesse jogo de definir políticas nacionais que supostamente vão incentivar, provocar agendas municipais, esse é o primeiro ponto, né? Políticas nacionais não são automaticamente aceitas pelos entes subnacionais, porque eu tenho autonomia política para aderir ou não. O seu exemplo da educação infantil é um exemplo super interessante. Se a gente pensa o pró-infância ou mesmo Brasil Carinhoso, qual é o incentivo que os governos subnacionais têm ou não têm para adotar uma determinada política, tá? E aí isso junta com o Wellington. Eu tenho estados falidos, eu tenho um problema imenso de crise fiscal dos estados, baixa capacidade de financiar a política, e mesmo os municípios não estão todos muito bem. Se eu estou tentando induzir uma política que é cara, né, que é exatamente essa política de primeira infância, isso é muito interessante. Isso ajuda a entender a diferença, por exemplo, no grau de adesão ao longo do tempo. Quais são os incentivos criados, né? Qual que era a lógica do Brasil Carinhoso? Eu estou pagando um valor diferencial na matrícula dos mais vulneráveis. Isso é para juntar com a Lohane. Eu estou tentando criar um mecanismo federal que gere um efeito redistributivo. Mas, ainda assim, isso depende desse cálculo municipal de qual é a minha capacidade de arrecadação. A autonomia municipal está amplamente constrangida pela capacidade de arrecadação própria. Então, qual é a parcela do governo federal, qual é a parcela, o Estado vai cofinanciar? Se o Estado não entra, e se de fato é um jogo entre União e municípios, isso é um problema, né? Eu vou conseguir implementar, e aí, às vezes a gente fica pensando, é uma questão de direita, esquerda, adesão à agenda, às vezes é uma questão de consigo bancar ou não consigo bancar essa política. E aí, o que foi acontecendo, né? Brasil Carinhoso acabou, outros incentivos federais acabaram, o município fica com um problema na mão, né? E aí a minha disputa pelo modelo, Adriana, de vou conveniar, não vou, é constrangida, inclusive, pelo custo da provisão direta. Eu tenho outras regras, tipo a LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal, né, tenho tetos, que aí não tem a ver só com a lógica da minha política, tem outras amarrações. E aí, Wellington, tem um texto bem legal da Úrsula Pérez, lá do CEM também, sobre governança do orçamento. Acho que tem que mergulhar mais nessa discussão, né? Como é que eu penso, qual é a margem? E ela tem um argumento muito legal. As políticas que têm vinculação, como saúde e educação, essas comunidades de política pública já têm uma parcela do orçamento. Não que isso faça milagre, né? E aí as outras agendas que chegam depois estão concorrendo com um orçamento que já está relativamente engessado. Nem todos os municípios, Wellington, têm capacidade de arrecadação própria, né? Nem todo município tem um IPTU que é significativo. Tem textos bem legais, eu posso mandar para a Zara, ela manda para você, do Eduardo Green sobre isso.
considerando uma base nacional. Ele cria proxies de capacidade de arrecadação municipal, para testar se isso faz diferença ou não faz diferença no que eu consigo fazer. Porque esse é um ponto importante. Essa é uma primeira camada, Lohane, né? Pensar essa questão da adesão, tá? Faz diferença ou não faz diferença? Mas a sua pergunta, Lohane, está mais próxima de outras lentes. Você tem indicador para entender, por exemplo, qual é o perfil sociodemográfico dessas crianças? Eu consigo dado sobre a inclusão de crianças negras e permanência? Isso é super interessante. Mas isso está muito mais próximo. No seu caso, falar do federal é quase uma contextualização de como essa política chega no município. Mas a pergunta que te interessa é daí para frente. Isso é bem importante. Às vezes a nossa pergunta não tem nada a ver com o debate de governança multinível. Ela está em outro lugar, e ela pode ser potencializada por outras lentes, tá? Aí só para ir fechando. Então, Wellington, dá uma olhada no texto do Green, os textos da Úrsula sobre governança do orçamento. A gente tem uma relação importante, né, nesse jogo de aderir ou não aderir a políticas nacionais. O lugar da capacidade fiscal dos municípios é super importante, e como é que ele está constrangido por outras políticas. Quando a gente faz análise setorial, a gente esquece do resto, mas ela tem sacadas bem interessantes, ela tem publicado com o Fábio Pereira. Gustavo, né, super interessante a sua pergunta, sobre a potencialidade entre entes subnacionais. Conheço, sim, os trabalhos da Catarina e do Abrúcio, tem um texto bem mais recente, que saiu agora, nesse último número da RAP, tá? Que é sobre o Covid, talvez interesse todos vocês. Eles até mencionam o meu texto, não esse da Brasília, um texto da RBCS. Eu acho que aí tem outras lentes que podem interessar, mas dá para usar, porque a gente está pensando nessa relação do Estado para baixo e está pensando na relação de consorciamento, tá? Mas eu acho que, de novo, para todo mundo, quais variáveis importam, voltando para a Lohane, né? Que outras dimensões? Depende das suas hipóteses, de como é que você está interpelando a literatura. Né? No meu caso, instrumentos de política pública fazem sentido, capacidade e a ideia da mútua constituição. Como é que eu olho para essa relação entre provisão direta e provisão indireta? Tá? Se isso interessa a vocês, tem trabalhos muito legais da Vera Chatan, tentando mensurar efeito de provisão indireta na saúde. Tá? Porque a gente tem muita disputa política ideológica, inclusive, de qual é o modelo ideal, que ela mostra nos municípios paulistas, que tanto governos do PT quanto do PSDB acabam adotando. Então, ok, eu tenho uma origem que é super neoliberal, reforma do Estado, blá, 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 mas ao fim e ao cabo, né, até governos de esquerda acabam adotando esse modelo, né? Então, para além da gente lamentar que cria um outro modelo, e aí ela caracteriza isso e ela vai chegar nos indicadores de resultado, tá? E aí é bem menos conclusivo do que parece, né? Será que tem muita diferença se a provisão é direta ou indireta? Né? Isso dá para a gente pensar em educação também. Qual é a diferença no acolhimento das crianças? Qual é a diferença? E aí tem que pensar que é indicador de resultado que faz sentido. Isso na assistência é um problema. O que eu consegui fazer nesse artigo da RBCS foi separar o que é implementação do que é oferta, tá? Porque capacidade, gente, é um argumento estrutural, né? Capacidade não muda da noite para o dia. Eu dependo de tempo para institucionalizar capacidades. Eu posso desconstruir, mas isso também não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Isso a gente fala na análise, né, ali da conjuntura. Mas como é que eu penso capacidades, ativação e desativação das capacidades? Isso está na Celina Souza. Naquele do Alexandre Gomide com Renato Boschi sobre capacidades nos BRICS, tem um capítulo muito legal da Celina Souza sobre capacidade estatal, sobre as origens do conceito. E ela faz essa provocação, a gente faz uma leitura apolítica do conceito de capacidades, olhando só para a burocracia, tá? E isso está no meu trabalho do IPEA. Como é que eu penso que agendas políticas constroem, provocam ou não provocam a construção de capacidades, tá? No meu artigo com a Luciana Jacu sobre o SUAS, eu falo disso. E acho que era isso. Deixa eu só fazer um comentário rapidinho, Zara, muito rápido mesmo. É porque o meu interesse nisso que você está falando foi justamente porque capacidade estatal é uma das coisas que eu estou tentando mobilizar dentro da minha pesquisa. E eu acredito que isso possa ter... Porque a ideia, né, inicial do pré-projeto era pensar os efeitos da cooperação federativa entre o Estado de Minas Gerais e os seus municípios no período do PSDB, igual a Zara falou, né? E isso, eu imagino que a governança multinível ela possa ser uma lente interessante pelo fato de estar mobilizando essa questão da capacidade também, como que as diferentes formas os diferentes relacionamentos eles
podem ter efeitos, assim, como que esses diferentes atores, eles podem se movimentar. Desculpa. Isso, mas originalmente o debate de capacidades não está dentro de governança, foi o que eu te falei. Isso é uma coisa que a gente tem feito no Brasil, porque aqui isso faz sentido. O debate internacional sobre governança multinível, você não vai achar nada sobre capacidade estatal. A gente está fazendo essa costura no debate brasileiro, tá? Um texto que eu gosto muito sobre Minas, e eu estou confundindo os Brunos e o Zé Ângelo. Eu falei errado. Tem um texto aí sim, do Pedro Palotti com o Bruno Lazzarotti, que é sobre o efeito indutor do estado de Minas na adesão dos municípios mineiros ao SUAS. Um texto brilhante, vai mais na linha de teoria da escolha racional, eu te mando depois, se você quiser. Tá? Por favor, eu não sei qual é. Esse texto é muito legal e fala do papel do governo estadual induzindo adesão à política federal. Esse texto é legal. Pedro Palotti é um menino bacana para acompanhar também. Obrigado, Renata. Bom? No caso do pessoal aqui da educação infantil, você tem um peso adicional, né? Que a creche é um ativo político forte. Então, o retorno é imenso. Bem importado. Quer dizer, de um lado é caro, eles não têm recurso, não é obrigatório. Por lei, embora o judiciário esteja dando cada dia mais mandado de segurança ou matricular. Mas mesmo as famílias que recorrem ao judiciário é muito baixo nível, 2%. Mas ainda assim eles se veem constrangidos, porque a creche é um ativo político. Então é uma conta difícil, né? E aí desconsiderar o conveniamento, mas enfim. Não, mas enfim, eu tenho essa discussão aqui em São Paulo, no caso dos equipamentos de assistência. Você não tem terreno disponível onde você precisa ter, você tem disputa legal sobre os terrenos, e é muito mais caro construir tudo do que conveniar. Sim. E aí tem uma conta que não fecha. Então, olhar do ponto de vista orçamentário é importante. Essa é uma questão de adesão ideológica a modelos. Sim. Mesmo que queria fazer a provisão direta, não consegue. Sim, você tem a lei de responsabilidade lá, e a folha e a previdência na provisão direta é o engasgo dos municípios. Aposentadoria, contratação, concurso, enfim. Tem que levar em conta isso tudo. Bom, Renata, 11 horas, olha que coisa, 11. Eu queria agradecer a todo mundo que está aqui. Bom, a gente sempre precisa encontrar uma razão boa, mesmo no caos, né? E de verdade, não é retórico, uma coisa, eu não sou a favor, não gosto de live, tenho preguiça de live, estou cansada, me exauro, eu gosto de sala de aula, mas assim, tem uma coisa curiosa que nesse momento veja, eu estou vendo a Roberta Veloso escrito, excelente debate, parabéns, Roberta, da UFPR. Então, assim, esses espaços, assim, isso tem sido interessante, né? Você trazer pessoas que em situações ditas normais, nós não conseguiríamos. Então, gente, eu estou agradecendo tudo isso para dizer que eu agradeço enormemente as pessoas que não são do NEP, não são da UFOP, vieram, estão aqui, como a Roberta, o FMG, agradeço muito. E, Renata, sua fala nos ajuda muito, né? Porque é uma fala, além de, como eu já disse, brilhante. Raquel, acompanhando o Minho, além de ser uma fala brilhante, João, ela é cuidadosa no sentido de dizer, gente, não vamos fazer disso a panaceia, né? Não vamos fazer disso um parto de jegue atravessado, não dá certo. Então, assim, eu acho ótimo, Renata. Eu te agradeço muitíssimo. Sim. Às vezes a gente se encanta pelos conceitos e quer levá-los à enésima potência. Capacidade estatal é a mesma coisa, viu, Gustavo? É importante a gente se apaixonar e desapaixonar. Apaixonar e olhar à distância. A desilusão nem sempre ruim. É apenas não, ela é produtiva. Ela é analiticamente muito produtiva. Tá? Porque, enfim. Muito obrigada, então. Obrigada a todo mundo que esteve aqui conosco até agora, foi muito rico, sim, te agradeço. Aproveito já para convidar, o dia 25 de setembro é o José Ângelo, que vai discutir o federalismo, e depois a gente vai passar uma agenda para vocês. Renata, eu vejo na terça, eu faço o curso de metodologia da Renata, e te vejo depois na sexta, na reunião da conversa. Na reunião, a gente se vê. Gente, muito obrigada. Obrigada pelas perguntas, pela participação, pela paciência, Zara, obrigada. E a gente se fala, tá bom? A gente se fala. Abraço a todos, um beijão, bom dia. Até. Renata, bom dia, parabéns.
Obrigada. Boa pesquisa para vocês todos. Até. Obrigado. Beijo, Obrigada. Beijo, Renato, Marcelo. Falou, tchau, Zara. Falou, Marcelo. Já que a gente se fala. Beijo todo mundo. Beijo. Obrigada.